que eu Tem sou uma louca. vida simples. Você tem dor de cabeça, o que você faz? Você não toma um remédio para dor de cabeça e não passa? Vai ficar Você 6 tem um anos, problema de hein? azia, você não toma ali um sal de fruta, alguma coisa e passa? Você tem um problema de ordem emocional. Cara, você tem que ir no médico e tomar o raio do remédio, cara. Senão não tem jeito de você sair disso. Oi, bem-vindo ao nosso Vem Que Dá Certo. Eu sou a Adriana de Castro, sou jornalista, estou aqui ao lado do grande radialista Cacá Siqueira. Tudo bem, Cacá? Tudo bem, Adriana? Como é que tá? Na paz, na tranquilidade? Na paz, na tranquilidade. É uma delícia a gente conviver com o Cacá. Se você não conhece ele, vai conhecer aqui junto com a gente, com o nosso podcast. E a gente está fazendo esse podcast para que as pessoas melhorem para que você melhore a sua saúde mental. Por isso que a gente aceitou o convite aqui da nossa querida doutora Hebe de Moura. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Cacá? Grande Hebe, está bem, Hebe? 40 anos de psiquiatria, a gente precisa dividir um pouquinho com as pessoas, né? Não, e é legal porque a gente vai aqui nesse podcast, que eu acho bem legal isso, desmistificar esse lance das pessoas procurarem um profissional, das pessoas procurarem alguém para ajudar, porque a gente está precisando de ajuda. A gente está muito refém de nós mesmos, né, Hebe? A gente está refém da gente mesmo, né? E eu acho legal que dia 10 de outubro se comemora o Dia Internacional da Saúde Mental. Tá. E eu acho interessante que as pessoas, quando tem um problema no joelho, vão no ortopedista. Sim, sim. E quando tem um problema do emocional, o que elas fazem? Exatamente, Hebe. Por que as pessoas não procuram um psiquiatra? Essa é uma excelente pergunta, porque é exatamente isso, gente. Você já parou para pensar sobre isso? Você alguma vez já deixou de procurar um psiquiatra e já por acaso se perguntou sobre isso? A pessoa, exatamente o que você estava falando, Hebe, quebra um braço, vai Tem logo... medo de ser chamada de louca, é a primeira coisa. Tem medo de viciar em remédio, tem medo de um monte de medos. Exatamente. Que faz com que a pessoa não procure o ortopedista, né? O ortopedista mental. Mas é isso, Hebe? Eu acho que é isso, né? Não sei. Eu acho sim. E eu acho interessante também o seguinte, quando você vai no ortopedista e você tem um problema, ele diz assim, tome esse remédio e faça sessões de fisioterapia. Sim. Aí o psiquiatra diz, tome esse remédio e faça sessões de psicologia. Sim. E não é que a pessoa não faz. Pois é, mas por quê, hein, Hebe? Então, eu acho que são, como o Cacá falou, são uma sequência de medos que vão acontecendo e alguns preconceitos. Eu acho que o primeiro preconceito é o preconceito contra a doença mental. Verdade. Eu não quero ficar louco. E é interessante que as pessoas falam, doutora, eu não queria vir aqui porque eu não queria que as pessoas me chamassem de louco. E eu quase não atendo louco. Eu só atendo nervoso. Quando eu me formei, Cacá... Mas nós somos loucos, não é? Então, veja, de médico, poeta e louco, todo mundo tem um pouco. Fala, Hebe. Mas quando eu me formei, há 40 anos atrás, que eu comecei a fazer psiquiatria, era assim, tinha 2 tipos de paciente, Tá. maluco e nervoso. Tá. Era só isso, maluco e nervoso, Tá. certo? E eu, hoje, quase não vejo maluco. Por quê? Porque a doença mental, que é identificada pelas pessoas como loucura, é raríssima. Sim, creio que sim também, né? A Tem não ser que coisa seja uma degeneração, né? Que aí no caso já vai... Mas aí não é já psiquiatria, não é psiquiatria. é neuro. Aí é outra coisa. Hebe, mas olha, eu entendo muito esse preconceito também, porque tem um preconceito por parte das outras pessoas. Porque, imagina, você está numa empresa e aí vai falar, é porque eu me trato com uma psiquiatra. Aí, Não, olha, eu já ela vi... ali está se tratando com psiquiatra. Você não tem noção. Eu já tive paciente Gente, eu entendo que super. pediu que eu não colocasse Assim. o carimbo escrito psiquiatra no atestado. Que maluco. Assim, Porque meu carimbo vai lá. Hebe de Moura, psiquiatra e Sim, o CRM. sim. A pessoa falou, olha, não tem um carimbo que a senhora pode pôr aqui que não tem Que escrito não seja psiquiatra? psiquiatria. Porque acho que pode pensar, eu acho que é isso que a gente está aqui, exatamente por causa que a gente está aqui nesse... Bom, quero agradecer aqui o pessoal do Pocket Studio, que fica aqui num lugar super bacana, um shopping muito legal, que é o Shopping Parque da cidade. Muito lindo. Muito show. Eu não conhecia, a Hebe conhecia? Hebe conhecia? A Adriana conhecia aqui? eu não conhecia, não. Conheci Muito agora por causa... show de bola. Justamente que a gente estava lugar pesquisando um lugar para a gente gostoso. poder gravar o nosso podcast. E aí a Hebe sugeriu, a gente já Muito conhecia o legal. João Muito já há legal. algum tempo, e ele abriu esse estúdio e a gente achou sensacional, porque ele fica, inclusive, aqui tem um vidro vidro. que A gente fica no separa do aquário. corredor, e a gente até A via gente chama de pessoas aquário. passando.
por aqui, é bem legal. Bem legal. interessante. Então, e eu acho que é isso. A gente está aqui de uma forma assim, bem tranquila, porque quando a pessoa coloca, Hebe, não me coloca o teu carimbo de médica psiquiatra, porque talvez meu patrão vai falar, ih, cara, essa pessoa Sim. tá pirando. Aham. Quer dizer, é um preconceito geral de todos nós, cara. E se todo mundo se Verdade. tocasse que o mais importante do que a gente cuidar do nosso corpo é a gente cuidar da nossa alma, cara. Porque eu acho que a psiquiatria, ela é a nossa alma, o nosso espírito, a nossa tranquilidade. Quando você tem a tua cabeça, quando você tem a tua mente voltada para a paz, para a tranquilidade, mesmo que você esteja num tremendo maremoto na tua vida, você consegue transpor isso com equilíbrio. Porque imagina você ter um patrão que você briga com ele ou teve uma discussão no trânsito ou qualquer coisa parecida. Aí você vai levar toda essa ira, toda essa raiva para dentro de você e para dentro da tua casa. Aí tem lá o teu marido, tem lá os teus filhos, tem toda uma vida familiar que você vai para dentro da tua casa, quer dizer, infesta a tua casa com isso, contamina a tua casa com essa violência. Então eu acho que não é o Brasil, eu acho que o mundo precisa se desarmar e cuidar um pouco mais da alma, porque associado com a fé, eu acho que a psiquiatria tem tudo a ver, tem a fé, né? Porque a fé faz a gente andar pelo vale da morte sem temer nada, né, Hebe? E a psiquiatria dá essa sustentação, digamos assim, não é? E eu acho legal porque recentemente saiu um estudo dizendo quanto é importante a fé na saúde física e mental. Olha lá que interessante. É muito curioso, porque as pessoas acham que fé é uma coisa de pessoas de pouca informação. Eu sou psiquiatra há 40 anos e tenho uma fé inabalável. Sim, sim. E eu acho interessante porque outro dia uma paciente disse assim, puxa, Hebe, eu gostaria de acreditar em Deus, mas eu não consigo porque a minha racionalidade não permite. Você acredita que a gente sentou, conversou meia hora e ela falou, agora eu consigo. Quer dizer, só para mostrar que a gente não está aqui, primeiro para falar de religião. Não. Nosso papo não é esse. Daqui não é um programa de autoajuda? Não, eu acho que é um programa para cada um se ajudar a entender o que a gente pensa no nosso coração, né, Mas uma Adri? coisa bem interessante que eu acho que vai fazer a diferença desse podcast, Cacá, é que aqui a gente tem justamente uma especialista. Porque uma diferença básica é a seguinte, eu acho muito interessante quando as pessoas dão depoimento e falam sobre como elas curaram uma depressão, como elas superaram a ansiedade. Porque assim, cada pessoa tem uma história. Eu mesma já tive depressão e curei a minha depressão até sem medicamentos e com a doutora Hebe, que a gente fez terapia. Mas assim, o jeito que foi para mim, que funcionou para mim, talvez não seja o jeito que funcione para outra pessoa. E a diferença desse podcast é que a gente justamente tem uma especialista, uma pessoa técnica com 40 anos de experiência em psiquiatria e uma pessoa também que, junto com a psiquiatria, trabalha com palestras, não é, Hebe? Que, aliás, me chamou a atenção quando eu conheci a Hebe, que eu a conheci na Rede Mulher nos Bastidores, e ela já começou a me falar sobre isso, que ela trata da pessoa com o remédio, com medicamentos, algumas que precisam, mas junto com isso ela também dá palestras. Você sabe que esse é um trabalho que eu tenho um carinho muito grande e eu desenvolvo justo num dos nossos patrocinadores, que é a Clínica Íris. Quero agradecer de coração a clínica por ser um dos patrocinadores do nosso podcast. E na Íris eu faço o seguinte, eu atendo as pacientes com psiquiatria clínica, aquela coisa de remédio natural, e aí para dar um suporte diferenciado, eu reúno essas pacientes uma vez por mês, todos os meses, para ter uma conversa, que é uma palestra mesmo, na realidade, que tem 10 temas diferentes. E aí lá na Íris, que fica lá no Tatuapé. É um lugar bem acessível, pertinho do Shopping Boulevard. Sim, metrô ali pertinho. Exatamente. Perfeito. Aí, o que acontece? Dar aqui os dados também da Íris, que eu tenho aqui. Tem um WhatsApp, que é para as pessoas agendarem consultas, se quiserem lá conhecer a Clínica Íris, que é o 11 96169 2757, você que quiser agendar uma consulta lá na Clínica Íris. E também, quem quiser pode também assistir às suas palestras. E aí tem todas as informações lá na As palestras, na verdade, são só para mulheres. Eu faço palestras só para as minhas pacientes, que são basicamente mulheres. Isso que é legal. É legal porque sabe o que acontece? Se tiver um homem na sala,
tira a liberdade De de todas algumas elas. perguntas, de algumas coisas, né, que fazem diferença. Então, quando a gente está só entre mulheres, e aí eu seleciono um grupo bem fechado, eu tenho um nicho que eu atendo, porque não dá para atender tudo, que são mulheres heterossexuais teístas, que são Tá. pessoas que acreditam em Deus, para facilitar, para ter uma linguagem comum. Né? Então, quando eu faço essas palestras, eu falo como lidar com cada uma das questões que causam ansiedade e depressão na maioria da população. Então, como lidar com dificuldade, como lidar com enfrentamento de dificuldades, como lidar com perdas, com escolhas, como você faz, por exemplo, para ter um casamento melhor. Aí você falou em casamento, eu lembrei que eu já assisti essa sequência de palestras várias vezes. É excelente, gente. E lembrei de um tema que eu adoro, que é como fazer o seu marido ficar rico. É só não São botar ele pra palestras bem baixo. humoradas, É só não divertidas. botar o teu... Não, Boa, como fazer boa, o teu Cacá. marido ficar rico, ou o teu filho, ou quem você ama dar certo. É sim, só você não negativar o cara e não Exatamente. cobrar do cara. Só que para fazer isso, Precisa ter um conhecimento. aí a gente ensina como, porque Sim. sabe que é uma coisa que eu acho que muito tempo atrás eu me irritei com uma assim chuva de coisas dizendo assim, você tem que fazer isso, você Imagina, tem que fazer imagina. aquilo, você tem que ser mais animada, você tem que... Aí eu pensei, gente, não é que existe uma terapia oriental rolando aí que chama terapia do tem que? Tem que, né? Oriental. Você tem que entender o seu Imagina, marido, obrigar você a pessoa, tem que... né, a fazer Aí alguma eu falei, coisa. cara, eu não quero fazer terapia do tem que, eu quero fazer terapia do como. Então eu Como digo, poder como transformar. alavancar o marido, como você, por exemplo, recuperar a sua... Esse mês eu estou fazendo a palestra do entusiasmo, Tá. que chama Traga o Seu Amor de Volta. Que legal. Igual do post, sabe? Sim, que legal. Que é assim, não é... Ah, mas você vai trazer meu ex-namorado? Pelo amor, aquilo é livramento. Não, claro. Eu vou trazer de volta o seu amor pela vida, Sim. pelas pessoas e pelo seu trabalho. Então, às vezes a pessoa começa a vida toda animada, começa um relacionamento toda feliz, começa um trabalho com toda uma disposição e isso aos poucos vai sendo minado. Aí eu explico o que é que mina e como é que recupera. Então, essas palestras, modéstia à parte, eu acho que eu tenho conseguido ajudar muitas pessoas a recuperar a saúde mental através delas. E o que eu acho legal, Hebe e Adriana, e quem está assistindo a gente, é o seguinte, viver, na boa, viver é a melhor coisa do mundo. Né? Uma amiga minha falou assim para mim, Cacá, é uma pena que a gente só passa aqui uma vez. Uns acreditam que passam mais vezes, mas ela acredita que a gente só passa aqui uma vez. Então, viver nessa vida não é um fardo, não pode ser um fardo. Mas aí tem a palestra Escola da Vida. Não é? Porque isso que é interessante, Cacá, que eu acho que faz a diferença aqui no nosso podcast. Porque muitas vezes a gente não sabe exatamente como viver. Porque uma coisa que eu admiro em você, Cacá, é esse seu jeito, de como você vê a vida. Mas se for para comer pão com ovo, eu vou estar feliz do mesmo jeito que a gente está aqui comendo pão com ovo. Se for para a gente degustar um vinho delicioso, né, com uma lagosta, eu também vou estar feliz da vida. Mas a felicidade como é de ser dentro. assim? Sei lá, eu acho que Aí- tem todo um... Eu acho que tem uma estrutura. Uma estrutura é disso, interessante né? porque algumas pessoas dizem, mas não pode ter uma receita. Claro que não pode, uma receita fixa, igual receita de doce. Sim. Receita de doce, a gente estava falando isso no caminho, eu e a Adriana, Verdade. que existem dois tipos de receita muito diferentes. A receita do salgado, que diz assim, uma pitada de sal, que diz mais ou menos um tanto de X de não sei o quê. Então, assim, a Aí receita vai- de salgado... chega no ponto. Isso. Receita de salgado é uma coisa mais dinâmica. Sim. Receita de doce é aquela certinha. Se você não fizer do jeitinho, não Dá errado, rola. dá ruim. Todos os chefes de sobremesas dizem isso e já orientam. Não adianta querer fazer sobremesa da cabeça que ela não vai ficar igual, não vai ficar gostosa. O salgado até pode. O salgado pode. Então, a receita para a pessoa fazer a vida dar certo não é ouvir palpite. Não é Isso. ficar ouvindo as boas, maravilhosas sugestões e conselhos da manicure e da melhor amiga. E é verdade. É você saber aquela receita que não é uma receita de bolo certinha, mas que é um fluxo. Você tem que saber que a vida tem um fluxo e que se você aprender e pegar esse fluxo, as coisas começam a dar certo para você. É isso aí que eu acho que faz totalmente a diferença. Você falou do conselho da manicure, do conselho da amiga. Às vezes você coloca a manicure numa situação tão complicada. Sim, E aí a muito. gente está falando do preconceito de procurar um psiquiatra. Às vezes a pessoa não se dá conta disso. Às vezes, ao invés de procurar um psiquiatra ou um psicólogo,
vai, tipo assim, chega na manicure ali, que tá ali fazendo a Sim. unha da pessoa e fala, então, eu briguei com meu marido, e aí ele falou tal coisa e tal, e a manicure, eu também acho, faz tal coisa. Sim. Porque, às vezes, a pessoa, claro que é uma delícia ter amigos, gente, é importante. importante. No intuito de ajudar, pode prejudicar muito. Exatamente. No intuito pode prejudicar. E Dependendo da personalidade que for, já que a gente está Sim, falando da manicure e o que a gente tá falando ou da aqui amiga, né? É do preconceito de procurar um especialista, daquela história. Não vai procurar o ortopedista quando quebra o pé. E aí não vai procurar o psiquiatra quando está com depressão. Vai pedir para a amiga, me ajuda aqui a sair do... Como? Você sabe que tem uma outra coisa interessante que eu observo muito e que é legal falar? As pessoas vão me procurar e eu tenho por hábito fazer algumas poucas perguntas para saber o que está acontecendo. Como eu tenho 40 anos de experiência, as perguntas são mais ou menos organizadas para eu saber o que eu preciso. E uma delas é, há quanto tempo você está com esses sintomas? Tá. E eu espero, pelo nível de mal-estar que a pessoa está sentindo, que ela diga 3 semanas, 1 mês no máximo. São anos. Meses e anos. O mais comum é mais de 6 meses. Porque a pessoa tem o preconceito de procurar um profissional. Pior, sabe o que ela acha? Porque eu estava tentando conseguir sozinha. E sozinho é difícil quando Aquela a gente não história, conhece. Impossível. como é que você vai resolver o seu braço quebrado sozinho? Não, não pior existe, que né? isso, né? A pessoa acha, mas os recursos estão dentro de mim. Sim, mas junto com os recursos que estão dentro de você, tem um monte de outras coisas, você não sabe o que é que você precisa daquele... É como se você tivesse uma cozinha muito bem abastecida Sim. e não soubesse qual é o ingrediente que está faltando agora. E outra, isso daí pode acometer qualquer tipo de pessoa. Sem Eu entrei dúvida. num hotel, eu nunca tive problema com claustrofobia. Eu fiquei 2h30 dentro de um elevador com 8 pessoas, um elevador menor do que essa mesa, com o meu filho e com a Cris junto. Num elevador menor do que esse. 2h30. Porque Até o elevador parou? O elevador parou e não tinha ninguém no prédio, era um prédio que Tá. estava em construção e a gente indo ver um apartamento decorado. Nossa. Então desceu 8 pessoas, pá, num cubículo, e ele parou. Nossa. E eu não tive problema de claustrofobia. Eu fui ter um problema de claustrofobia quando eu entrei dentro de um hotel pequeno. Olha que viagem louca que é a cabeça da gente. E naquele dia me deu uma sudorese punk. Mas peraí, Eu dormi não tô no entendendo carro. direito. Peraí. Quando você estava citando um exemplo, que uma vez você ficou preso num elevador com 8 2 pessoas. horas e meia. E ok, não Não sentiu aconteceu nada. Não aconteceu nada. Ah, tá. Eu tava Passou aqui o tempo. Eu estava me sentindo mal nesse elevador. Não. Porque... Então, eu não me senti claustrofóbico, pelo Sei, contrário, eu não tá. podia Entendi. me desesperar, Até porque eu porque você tinha tinha minha isso. criança, né, tava com meu filhote tinha o quê, uns 2, 3 aninhos, tava com ele aqui em cima, porque ele não podia nem deixar aí embaixo, Entendi. porque tava tudo com construção, Abafado, tudo né? abafado, aquela coisa toda maluca, o bombeiro foi lá, tirou, eu não tive problema nenhum na minha vida a partir daquilo. Entendi. Quando eu entrei num hotel super pequenininho, eu tive que dormir no carro. A Cris e o Antônio dormiram na cama, no hotel. E eu tive que mesmo? dormir no carro, por Deus do céu. Quer dizer, então, você vê como o gatilho das coisas acontece quando você menos espera. E aí eu tive uma tranquilidade de ter no domingo me recuperar, ficar tranquilo e procurar um profissional na segunda-feira. E Olha, procurar um profissional na segunda-feira para falar, me ajuda, porque que pirei. será que aconteceu, né? E todo sintoma, é importante a gente falar para quem está acompanhando esse nosso programa, que eu acho legal, é o seguinte, gente do céu. O emocional, quando o nosso emocional está ruim, parece que a gente tem problema cardíaco, porque dá uma taquicardia, parece que você tem problema com falta de ar, porque te dá falta de ar, você tem problema de sudorese nas mãos, você perde o mais importante, que é a confiança em você. Então você começa a sentir todo tipo de sintoma, como se você estivesse tendo um problema cardíaco, um problema qualquer. Sim. E, na verdade, quando você tem um profissional do teu lado, né, uma pessoa que de repente vai falar, presta atenção, a receita do bolo começa aqui, a receita do doce começa desse jeito. E você começa a tirar os seus medos, as suas ansiedades e deixar que uma profissional como a Hebe, nesses anos todos de experiência, fale com você de uma forma muito leve, porque o que eu acho bacana da Hebe, além dela ser nossa amiga e ter me ajudado em momentos difíceis também da minha vida e participando dos nossos programas de rádio há muitos anos,
o que eu acho legal é que a Hebe, ela fala fácil. Sim. Ela fala uma linguagem, não é técnica, ela é uma médica de primeira, mas ela fala uma coisa que a gente entende e consegue tocar na nossa intimidade. Eu acho que isso que é legal. Eu já falei para ela, pô, você tinha que atender homem. Não, homem não atendo. Homem não atendo, porque é Lá na complicado, Clínica Íris né? também você não atende homem? Eu atendo só para fazer medicação, só Só a mais parte nada. medicamentosa, Mas a parte de terapia, mas a parte não. de terapia não. Eu não faço terapia de verdade, assim, individual. A Íris tem, acho que, 15 salas de psicólogos, Tá. tem atendimento online, tem atendimento presencial. Então, lá eu faço só a parte de psiquiatria Tá. e aí também eu faço as palestras só para essas mulheres desse nicho, né? Tá. Agora, eu acho que vale a pena voltar a uma outra coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte: as pessoas vão tomar remédio e elas têm um preconceito danado Sem do dúvida. remédio também. Sem O dúvida. remédio me dá segurança, sabia? O Mas- remédio me dá segurança, ao contrário do que as pessoas pensam com relação ao remédio, ele me dá segurança. Mas por quê? Porque eu tomo o remédio e não vou sentir mais aquilo. É simples desse jeito. Mas você fica Sabe com o que eu medo acho de que é se legal? viciar com remédio? Não, não tenho medo nenhum. Meu medo é ter a sudorese, meu medo era ter a taquicardia, meu medo era eu perder a confiança em mim mesmo. Porque eu entrei, olha só que louco, eu entrei dentro de um ônibus blindado. Aquele blindado que eu quero dizer, todo fechado com ar-condicionado. Eu não consegui ficar dentro do ônibus. Eu saí, aí eu falei, opa, e já tinha feito o tratamento. Já estava liberto daqueles sintomas. Mas sabe o que eu acho também, Cacá? Quando a Hebe fala sobre o medo de tomar medicação, as pessoas eu acho que têm medo de se sentirem dopadas. Eu acho que são muitos medos. Então, primeiro, o medo da pessoa se sentir dopada, que é aquele medo que não tem lógica, Não porque tem. eu acho o seguinte: eu dou o remédio. Se a pessoa ficar dopada, eu mando ela tirar, porque é sinal que o remédio deu errado. Sim, sim. Não é assim, o remédio tem que fazer você voltar ao normal e não ficar Equilibrar pior. você, não tirar você do eixo. Outra, dependência química. As pessoas têm medo de ficar viciadas no remédio. E eu acho interessante, porque as pessoas dizem assim, doutora, eu não quero antidepressivo porque eu não quero viciar, eu quero só um calmante. E o pior é que o calmante vicia, o antidepressivo não. O antidepressivo não, porque Então tem muita falta de informação. E a maioria dos medicamentos é aquele aumento é a serotonina. Então, esse é o antidepressivo, que é o inibidor seletivo de recaptação de serotonina. É um nome complicado, Sim. mas basicamente Que os é remédios ajudam o hormônio você. do prazer, né? Você sabe que uma vez eu falei um negócio para a Adriana que ela gostou, vou repetir aqui, que é bem legal. Imagine uma pessoa que tem uma dificuldade. Ser humano, quando vem a dificuldade, normalmente, ou ele se apavora, ou ele se abate, ou ele fica com raiva. Tá certo? Tá. E num primeiro momento, se você não fez transfusão de sangue de barata nos últimos 6 meses, Sim. você vai ter isso, Claro. que é normal. Claro. Agora, o problema não é o primeiro momento. O problema é do segundo momento em diante. Tá. Por quê? Porque uma pessoa que tem uma dificuldade se abate. Aí ela se recupera, tem outra dificuldade, se abate. Dificuldade não falta. Então, de tanto ela se abater, o que acaba acontecendo? A química do cérebro dela entende que ela tem que ficar para baixo. Porque como ela está toda hora para baixo, porque ela se abate, a química quebra. Sim. E aí o que acontece? Ela fica para baixo. Aí o que o remédio faz? O antidepressivo levanta a química artificialmente. Então, apesar de eu ser psiquiatra, eu sei que eu não vou curar ninguém. Sim, mas Eu já curou trato- muita gente. Veja, eu trato, a Sim. pessoa se cura. Mas o que eu sei é, eu dou o remédio. Mas o meu objetivo é tirar o Tirar o remédio. remédio, claro. E quando é que eu tiro? Quando a pessoa já fez terapia suficiente para lidar com o problema de outra forma. Por quê? Porque ela pode se abater, se abater, se abater, e de tanto se abater, a química cai e ela fica abatida o tempo todo. Perfeito. Você dá o remédio, a química melhora, ela melhora. Só que se você tirar o remédio e ela continuar se abatendo, vai voltar a depressão depois de um Agora, tempo. uma coisa legal que a gente pode falar aqui. Tem muita gente que, por conta própria, acaba, eu vou tirar o remédio. É fria! Cara, não faça isso. Isso é bizarro fazer. Fria. Porque o sintoma volta, parece que vezes 2 ou vezes 3, cara. Eu já tenho paciente que chega no meu consultório chorando, dizendo o seguinte: doutora, o remédio é ótimo, maravilhoso, fiquei ótima. E eu já sei que ela está chorando, porque ela vai dizer o seguinte: só que eu parei quando acabou a receita. Não, e ela Cortou não. Ela, de repente. Não, primeiro, ela não é que nem ela volta para pegar a receita, ela acha que ela pode, por conta Porque já ficou própria, boa. Ela tirar. tem a ilusão que ficou E ela boa. tá boa por conta do remédio.
Então, tudo isso tem que deixar com uma pessoa que é profissional nisso, Pombas. E aí, Sem olha dúvida. que legal. Então, o primeiro medo, o medo de ficar dependente. Esse medo de ficar dependente não tem por que ter, a não ser que a pessoa tome aqueles remédios que tem faixa preta, que aqueles sim causam dependência. Ok. Segundo medo, o medo de não conseguir tirar o remédio. Aí a pessoa diz assim, não, doutora, eu não quero tomar 2 comprimidos, porque senão é muito. Eu digo, meu Deus, se com 2 você ficar bem, Pronto. em 6 meses, existem alguns psiquiatras que pensam diferente, eu não sou a Unanimidade, regra, né? unanimidade, mas assim, Ninguém é. com 6 meses, se a pessoa fez terapia e está bem, eu posso começar a retirada. Se em vez dela tomar 2 e ficar bem, ela tomar 1 e ficar mais ou menos, eu nunca vou conseguir tirar o remédio, Sim. porque ela não ficou boa. Sim. Então, qual é a ideia? A gente dá o remédio, a pessoa volta a química para o normal, ela volta ao normal dela, eu sei, artificialmente. Aí a gente faz terapia. Com a terapia, em vez dela receber o impacto da dificuldade e se abater, ela vai receber o impacto da dificuldade e vai lidar diferente com isso. Ao invés dela se abater, ela se abate num primeiro momento, ok, faz parte, mas ela naturalmente, ao invés de se abater no segundo momento em diante, ela desenvolve recursos para lidar com aquela dificuldade. Por isso Mas que é por tão que as pessoas importante. estão se abatendo tanto? Isso, eu acho que isso que é uma coisa louca. O telefone celular entrou na nossa vida em 1991, com a internet, com essa coisa toda, para que a gente tenha o mundo na palma da nossa mão. Pelo amor de Deus, cara. Você tem tudo nesse telefone. Absolutamente tudo. Você mata as saudades de uma pessoa que está na Austrália agora. Você liga para ela naquele FaceTime, não é isso? E aí você fala com a pessoa, olhando para a pessoa. Então a gente diminuiu tudo. A informação é muito rápida. Só que as pessoas usam isso para se como é que é? Individualizar. Individualizar. Então a pessoa, ela fica na regra do jogo dela, ela fica presa dentro dela mesma. Então quando a gente está aqui sentado conversando, vai dentro do restaurante. Quer tirar prova disso? Vai dentro do restaurante. Tem o marido, a esposa e o filho. Os 3 no celular. Ninguém está conversando. Mas eu acho que o celular acaba eu sendo acho usado que- também como um escudo, como uma proteção. Não, mas você está ali dentro de você mesma, mas só que ali você não vai encontrar o que nós estamos tendo aqui. Mas fala, Hebe, Então, fala. mas as pessoas se abatem, eu acho, por muitos motivos diferentes. A gente vai ter alguns programas que a gente vai falar sobre esse Especificamente de cada tema. tema. Mas olha que interessante, né? Por que uma pessoa tem a dificuldade e se abate? Porque ela não acredita que ela tenha chance de enfrentar essa dificuldade. Então, uma pessoa... tem muita gente que ouve coisas difíceis quando está com depressão. Eu acho que uma das piores coisas que as minhas pacientes escutam é você tem que reagir. Eu A terapia amo. do Mas tem como é que a que- pessoa vai reagir? A tempera- Mas como é que a pessoa vai terapia do reagir se tem ela não que- tem força? Eu digo A para as minhas terapia do tem pacientes, que- olha, você vai fazer o seguinte, você não vai ser mal educada, mas você diz o seguinte, cara, que ideia genial, assim que você me disser como faz, eu vou fazer e vai Vou dar fazer certo. igual, é. Porque a pessoa não sabe como reagir. Se ela soubesse, ela reagiria. Sim, então, sim. o que acontece? Muitas pessoas, elas têm a dificuldade, mas elas não sabem sair da dificuldade. Sim. Aí a pessoa diz assim, isso é falta de Deus. Olha, se você for ver de uma perspectiva, realmente tem uma explicação que pode ser essa, mas não é assim que explica. Sim. Como é que funciona isso? É assim, uma pessoa que acredita muito em Deus e sabe que a dificuldade que ela está vivendo não é castigo, não é para ferrar com ela, Sim. não é para atrapalhar a vida dela, é para o crescimento. Então, assim, a pessoa está na escola, a professora dá um problema de matemática com a tabuada dos 6, que é uma tabuada particularmente difícil quando a gente é criança. Do 6, Alguns adultos também do têm 9, dificuldade. A mais fácil é a do 5. A do né? 9, Então, a do 5 é boa. a do 2, eu do gosto 2 da é do 2. maravilhosa. A do 2 também. Então, veja, a pessoa tem essa dificuldade, ela diz assim, a professora não gosta de mim, quer me ferrar, por isso que ela me deu esse problema. Imagina. Não, ela quer que você desenvolva um recurso, que é saber a tabuada, para que você cresça, para que você se torne uma pessoa com mais recursos. Sim. Então, Deus manda dificuldade, a pessoa que tem muito conhecimento, muita fé, muita tranquilidade, uma pessoa que está estoica já na vida, ela diz assim,
Deus mandou a dificuldade para mim e é para eu crescer. Um cacá da Simples vida. desse jeito. Assim, Mas simples desse jeito. Agora, uma pessoa que não tem essa clareza, que ainda não tem esse preparo, que não estudou estoicismo, que não é uma coisa comum nos dias de Sim. hoje, mas nós vamos falar um pouquinho por que e isso está acontecendo comigo? desmistificar, Só comigo? ela vai se vitimizar, Cacá. Aí que é o lance. Hard, vem aquele hard, né? Ó vida, ó vida. o hip hard, lembra? Não pode falar Hip do hard. hip hard, senão denuncia que a gente tem mais de 50. Não, mas ó, vou falar uma coisa. A Hebe está falando de fé. Fé é uma coisa que ou você tem ou você não tem. É simples assim. Mas eu conheço pessoas que não creem em Deus e elas não são capazes de fazer mal para ninguém. Sim. Mas confiam verdadeiramente na vida, nelas, sem fazer mal para ninguém, e qualquer problema que vier, ela vai resolver da melhor forma possível. E tenho pessoas dentro da igreja, que eu participo de comunidade há muitos anos, pessoas de dentro da igreja, que tem lá o crucifixo, papapá, aquela coisa toda, e no momento de chacoalhada do barco, daquela onda mais nervosa, a pessoa se pergunta, meu Deus, por quê? Então, você acreditar em Deus ou acreditar no que você quiser, não vai blindar você de passar pelos seus problemas. Você vai conseguir passar pelos seus problemas acreditando em Deus. Essa é a minha definição com relação à fé. Mas eu concordo Agora, também. você está no maremoto. Você não consegue passar através da fé, você não consegue superar. Você não consegue através de esforço teu físico e mental para você sair do problema. Procura uma profissional. Procura uma pessoa que vai falar a tua língua e vai entender esse vazio dentro de você. E vai poder te Porque ajudar. o vazio dentro da gente é o que está levando o mundo para esse caminho. Esse nosso vazio. E a maneira também de ver a vida. Agora, eu queria voltar com essa questão do medicamento, Hebe, porque sabe uma coisa que me ocorreu? Às vezes a pessoa tem preconceito de procurar uma psiquiatra porque, vai me recitar um remédio e todas essas questões que você falou. E aí, eu já ouvi a pessoa falar assim, para esquecer os seus problemas, por que você não bebe um pouco? Pelo amor de Deus, isso Jesus. É terrível. Aí Sabe virei que- alcoólatra. Não, e aí sabe o que virei alcoólatra. acontece? Às vezes a pessoa vai para beber. É muito louco isso, gente, porque Pelo amor de Porque é Deus. uma droga também, né? Droga por droga, pelo menos uma droga lícita. e controlada, prescrita com por um uma médico. receita. E louco, Hebe, porque às vezes a pessoa não se dá conta que ela pode entrar num vício. A pessoa pode se transformar numa Isso. alcoólatra, por exemplo, ou então procurar outras drogas também pesadas. E a bebida Drogas. é a melhor droga do mundo, sabia? Veja. A bebida é a melhor droga do mundo. É a Mas melhor por para que quem você tá vende, com falando? certeza. Não, é a melhor droga do mundo porque o cara, vê bem, quando você fuma maconha, a gente vai entrar nesses temas aí que eu acho legal. Quando você fuma maconha te deixa idiota. Tudo pode, tá? Que você vê, nossa, que câmera, olha que óculos. Quer dizer, você viaja, você vira um perfeito idiota com a maconha. A cocaína te excita. A cocaína aumenta o teu batimento cardíaco, o teu cérebro funciona feito louco, você acha que tem ideias malucas, mas ela imediatamente te deprime. Por isso que você tem que cheirar cada vez mais para você. Você tem o pico e você tem Não a descer. descida nervosa. Então você está com uma substância. E outros tipos de drogas vai fazer você exatamente entrar nessa paranoia que não é legal. Quando você entra na bebida alcoólica, quando você começa a beber, a pessoa que é tímida, relaxa. Hebe fala bem disso. A pessoa relaxa. Se você tem vergonha de alguma coisa, você enfrenta. Você vira um piloto de provas quando você entra no teu carro, porque você perde o medo de tudo. E é a bebida alcoólica, por isso que eu digo que a bebida alcoólica é a maior droga do mundo. Porque você compra em qualquer lugar, está à venda para qualquer pessoa, independente de você é jovem, criança, adulto. Tem cara que dá dinheiro para a criança comprar cerveja no boteco. Vai lá no boteco e compra cerveja para o papai. Quer dizer, você está incentivando não liga isso. que assim, a pessoa tem medo de se viciar em remédio e não passa na cabeça dela que ela pode se viciar. Que ela tá virando em uma alcoólatra. Em álcool, Hebe. E o que é pior, né? O álcool dá uma falsa sensação de que você é capaz. Sim. E aí, quando você tira o álcool, a pessoa tem aquele medo de não ser capaz, e aí ela precisa do álcool para fazer tudo. Para fazer tudo. Aí causa uma E dependência quando lascada. potencializa no álcool também, a ira. Porque o cara fica tenso, o cara fica nervoso, o cara chega em casa Agressivo. E aí pode também gerar uma série de outras Sabe, se você quer usar algum tipo de droga, se você está passando por algum problema, seja ele de ordem emocional, que nós estamos falando aqui exatamente de fatores emocionais na nossa vida, que a gente consiga viver nesse mundo, porque viver nesse mundo não é difícil.
Vai por mim. Eu não sou médico. Viver nesse mundo não é difícil. Viver nesse mundo é maravilhoso. Viver a vida é espetacular. A gente vê os nossos filhos, para quem tem filho, crescer. Ver a primavera agora que nós estamos vendo o desabrochar das flores. Isso é maravilhoso. Cuidado com o palavrão, Cacá. Isso mas tá vendo, não é palavrão isso. Mas, a vida é maravilhosa de ser vivida. Então, se você está com algum distúrbio, se você está com alguma ansiedade, se você está com algum tipo de depressão, conversa com a Hebe. Vá procurar ajuda, vá procurar pessoas que sabem te dar pelo menos o caminho. Depois você anda sozinha, depois você vai embora. Eu não posso falar anda sozinho. Profissional, psiquiatra, Você vai procurar, vai saber, porque viver é bom. E o que mais que você observa em relação a isso, Hebe? A pessoa às vezes fica com medo de tomar medicação, vai para o álcool, vai para as drogas, vai para ginástica. Ginástica. Ginástica vai vicia. Fazer ginástica. Ginástica e aí, vicia. Assim, vai fazer ginástica, é maravilhoso. Agora, eu não entendo como é que alguém que tem medo de andar de avião vai melhorar disso fazendo ginástica. Como é que alguém que está sendo vítima de assédio moral no trabalho e nem está se dando conta disso, porque tem um patrão abusivo que xinga, que ofende, que magoa, que grita, como é que ela vai melhorar disso fazendo ginástica? Gente, tem que aprender a lidar com a situação, tem que aprender a mudar a situação, tem que saber como reagir. Tem uma das palestras que eu faço que chama Os Tipos que a gente encontra por aí. E um dos tipos é esse que eu chamo de espezinhador, que no nome já tem pezinho, né? Sim. Espezinhador, que é aquela pessoa que pisa. Então, como é que você lida com o espezinhador? A gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho disso mais para frente, mas é interessante você ver que a pessoa pode aprender a responder para o espezinhador de uma forma que não cause briga, confusão, e ele pare de te espezinhar. Mas peraí, eu não estou vitimizando, eu não estou culpabilizando a vítima, não estou dizendo que a pessoa foi abusada porque ela é culpada. Sim. Mas existem técnicas que a gente pode ensinar para as pessoas de como lidar com alguém que está abusando. Então, essas coisas a gente vai falar em outros programas. Não era nem isso que eu ia falar, é que eu te conheço, Hebe, e me deu uma vontade de você só dar uma técnicazinha, só uma dica, porque a Hebe é muito boa não ser espizinhado. E tem tanta gente sofrendo, tem tanta gente que não, e a gente fala nesse negócio bem, hoje, sabe? Hoje tá todo mundo nesse negócio de com mulher, essa coisa toda. Sim, não, e às vezes a gente até estava aqui conversando, eu e o Cacá, que o Cacá trabalha com rádio, com televisão, e eu também, e a gente estava falando do nosso meio, que é televisão, mas eu acho que em todos os meios, é por isso que tem tanta gente doente, tem muito chefe, muito patrão que grita demais com funcionário. Eu acho que o respeito, esse é um dos motivos também. Né? O líder é o que... o líder, no meu modo de ver, eu não sou especializado em liderança, não é? Mas eu, quando olho uma pessoa com conhecimento, que nem a Hebe, uma pessoa com conhecimento, que nem você, uma pessoa com conhecimento em determinado segmento da vida, eu olho com admiração. Eu respeito pela bagagem que a pessoa tem. Agora, eu não posso respeitar a pessoa por medo, isso é ter medo. Eu tenho que respeitar a pessoa por admiração. Sim, que é uma grande diferença. O líder você respeita. O líder você respeita. O chefe você teme. O chefe você... Eu não quero que as pessoas... Eu não quero ter medo. Esse é um grande problema. Mas aí você estava falando desse espezinhador, você consegue uma dica? Dá uma dica para um chefe desse abusador que grita. A gente vai falar bem disso em outro momento. Tá. Mas uma pequena dica é o seguinte. Quando uma pessoa chega para você e diz, por exemplo, você é burra. Meu Deus. Tá certo? Ok. Perante Deus, todos temos a mesma inteligência? Não. Não, claro que não. Então, se eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem uma inteligência superdotada e a pessoa fala para mim que eu sou burra, eu, como tenho autoestima, dou risada. Pronto. Não vou dar risada na cara da pessoa, porque isso, o que acontece? Provoca ainda mais. E piora a situação. Provoca então, ainda mais. Primeiro, eu tenho que saber quando o que a pessoa joga para mim é meu ou é dele. Tá. Então, aquilo que ela jogou para mim é meu? Não. Ou é da pessoa? Então, uma pessoa que me diz que eu sou burra, aconteceu milhares de vezes, para você ter ideia, assim, a pessoa vai no meu consultório e quer uma receita azul. E eu sou extremamente rigorosa, eu não dou receita azul, a não ser em casos raros, porque eu sei que isso vicia, tira a memória, prejudica, inclusive, o uso de medicação de dor na vida mais para frente. Nossa. A pessoa mais velha que tomou
remédio de faixa preta a vida inteira, Sim. quando chega lá, o neurologista fica louco, porque o remédio de dor para ela não funciona. Tá. As pessoas não sabem disso com 30, quando elas começam a ficar viciadas no remédio de faixa preta, e quando chega nos 90, nada que dê para ela funciona. De dor? De dor, remédio de dor Olha. não funciona. Então, assim, não é para todo mundo, não existe uma coisa para todo mundo igual, mas isso acontece muito. Os neurologistas me agradecem quando eu tiro o remédio de faixa preta das pacientes. Então, a pessoa, assim, como eu não quero dar o remédio de faixa preta, a não ser em casos extremamente necessários, o que, que a pessoa faz? Você é burra. Imagina. Aí eu digo o seguinte, eu fico quieta e digo para mim, que pena que ela não sabe apreciar a minha inteligência que eu tenho. Simples assim, né? Aí, então, eu tenho que saber separar o que é meu e o que é do outro. Ah, mas vamos supor, Hebe, que você não fosse inteligente, que você tivesse uma inteligência bem limitada e o seu patrão dissesse que você é burra. Eu pensaria, perante Deus, eu tenho direito. Sim. É um direito meu. Sabe por quê? Porque nem todo mundo tem a mesma inteligência. E se ele queria uma superdotada, por que não foi no mercado e contratou uma superdotada que custaria 10 vezes o meu salário? Pronto. Já está simples explicado, autoexplicativo, né? Sim. Ele quer uma pessoa baratinha, quer pagar pouco e quer cobrar uma coisa que ele não comprou. Então, quando eu sei que o problema não sou eu, não é o meu nível de inteligência, é a falta de vontade, de recurso, de honestidade do patrão, eu não... Assim, a ofensa bate e volta. Sim, ela... Bate É racionalizar também a situação. é mais do que racionalizar, é entender. É entender que é o seguinte, eu não posso querer uma coisa tua que você não pode me dar. Eu acho que uma Isso é regrinha muito é bom simples. Como é que eu vou querer alguma coisa que você, tua Isso é bom se você também. não pode me dar? E o que é pior, se eu já contratei uma pessoa que não tem. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que eu já tive empregada doméstica que era analfabeta e já tive que tinha colegial completo. E eu afirmo a você, o salário não é o mesmo. Perfeito. Então, assim, se o cara quer uma pessoa que tem um nível de inteligência, um nível de formação, um nível de competência, ele tem que contratar isso. Ele não pode contratar uma pessoa que é limitada. Então, se eu sou limitada, é um direito meu perante Deus. Mas aí, para a gente mexer nisso, a gente tem que ter mexido primeiro na questão da autoestima, né? Que é importantíssimo, muito né? importante. Não, Ah, e eu autoestima... posso fazer aqui uma propaganda do nosso... Outra? Não, você fez... É que você olhou para mim, quando você falou de autoestima, eu lembrei de duas coisas. Primeiro, que a doutora Hebe tem um livro maravilhoso sobre autoestima, que é como recuperar a sua saúde mental e Como melhorar... recuperar a sua autoestima e melhorar a sua saúde mental. É um título comprido, mas o Quantos negócio é bom. livros, hein, Hebe? Esse é o 6º. 6º livro. E tem esse livro, e aí, por causa desse livro também, a gente começou a fazer não é um podcast, É um programinha, é um vídeo. Como é os nossos programa assim um videozinhos? pouco mais caseiro, que está lá no nosso canal, A Inteligência Feminina, que é de Isso. Bem Comigo, fala sobre autoestima. Eu acho bem interessante. Que é bem legal. Convidando vocês para assistirem. Está lá no canal A Inteligência Feminina no YouTube. Aliás, desses 6 livros, 2 são gratuitos, estão para baixar, download gratuito no meu site, doutorahebe.com.br, é só entrar, um deles sobre autoestima, inclusive. Agora, existe esse lance, né? É uma competição que eu não acho nada saudável entre o homem e a mulher, né? E mal sabem que os dois juntos conquistam o mundo todo, né? Mas aí a gente vai falar disso mais pra frente. Voltando no tema de Voltando hoje. no tema, Mas é aí, muito louco, você né? tava Voltando falando- no você tema tava de falando hoje. sobre vitimização. Isso. E aí eu também pensei aqui que um dos motivos que faz com que a pessoa também não procure ajuda de um psiquiatra para melhorar um problema mental é também essa vitimização, é a pessoa querer que tudo ao redor mude, menos ela. Que ela, às vezes, se sentindo vítima O que de todo mundo, da situação. todo mundo tem que ajudá-la. Todo mundo tem que ajudá-la, porque é responsabilidade de todo mundo que ela se sinta bem. Isso. E você sabe Então que eu é jogo, legal? perdão, eu jogo a minha responsabilidade em você. E aí, eu até lembrei que a Hebe sempre fala que o filho dela, Ricardo, fala a frase do Bart Simpsons, dos Simpsons, né? É. Não sei, que é: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Exato. pronto. A culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Só que as pessoas não têm clareza de que quando elas jogam a culpa, é como se fosse uma flecha, né? Perfeito. Ela joga a culpa que é essa flecha. Só que essa flecha, ela engancha numa coisa chamada poder. Olha lá. Toda vez que você joga a culpa no outro, o poder vai junto. Por quê? Porque culpa,
é a palavra negativa para responsabilidade. Tá. E como a palavra já diz, responsabilidade é a habilidade de responder, Perfeito. de lidar com o problema. Perfeito. Então, quando você joga a culpa, é uma delícia, mas o problema é que a sua responsabilidade, a sua capacidade de responder ao problema, o seu poder vai junto, e aí você fica à mercê do outro. É o colar na prova. É o colar na prova. Quando você cola na prova e você vai ter aquilo lá no teu trabalho, você vai falar, pô, aquele dia eu colei, cara. E agora? Eu não sei resolver esse problema. Sim. Não é? Então, eu prefiro, ao invés, sei lá, quem está assistindo a gente, de você, de repente, jogar toda a tua falta, né, de responsabilidade com a vida nas costas dos outros, procure quem entende, quem vai te dar a chave do negócio. Eu acho que esse é o lance. Mas eu achei muito interessante isso, Hebe, que eu acho que muita gente não percebe isso aí. Porque a gente ouve tanto falar sobre empoderamento, que a gente precisa... E, ao mesmo tempo, a gente ouve falar tanto de vitimização. Coitado. E porque você vê aquela pessoa coitada não consegue. E aí, ai, meu Deus. E você vê que a vitimização é que causa o desempoderamento. A pessoa se desempodera na medida em que ela, jogando a culpa, o poder vai junto. E aí, como é que você resolve uma situação se você não pode, se você não tem poder? Porque ter poder é poder. Sim. Eu posso. Então, esse lance de saber que quando você joga a culpa, você está jogando o poder, é muito bom da pessoa saber, porque isso é uma mudança de atitude que muda a vida, né? Com certeza. Eu não posso porque o Cacá, Sim. porque você fez não sei o que lá comigo, então eu não vou poder. Não, não, essa palavra não é uma coisa, você não vai conseguir, você não vai passar, você não vai casar, você não vai tirar carteira de habilitação. Você tem que esquecer isso. Eu acho que pessoas para enaltecer o nosso trabalho e para empurrar a gente para cima, né, e levar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, tem poucas. Porque parece que nesse mundo, como você falou, de competição, que todo mundo quer chegar na frente, eu acho que esses programas de reality, qualquer dia a gente pode falar sobre isso. Sem dúvida. O que esses programas entram dentro da nossa casa, as novelas entram dentro da nossa casa, dando para nós a cultura de que tudo eu posso para chegar em algum lugar. Uhum. Tudo eu posso para chegar, eu posso usar qualquer artimanha, e a Hebe me corrige se eu estiver errado e você também. Não ter valores. Então eu não respeito dignidade, eu não respeito valor, eu não respeito nada, mas eu vou chegar lá. Ok, e quando você chega lá, e aí? Aí o bônus, que é chegar lá, traz consigo o ônus que foi do jeito que você chegou lá. E aí vai dar um monte de confusão. E aí a tua confusão, aí é a confusão que a Hebe vai ter que chegar junto e falar, e aí? E agora, o que você vai fazer? O cara vai procurar, não tem a menor dúvida, porque ele sabe que é a mesma coisa você trabalhar no que você não gosta. A gente pode qualquer dia entrar no assunto. A gente vai falar sobre como amar o trabalho. Trabalhar, eu acho que a gente tem que sair da nossa casa, seja lá, você falou de empregada doméstica. Se você é uma empregada doméstica, se você é uma manicure, se você é um médico, se você é um locutor de rádio, um apresentador, uma jornalista, se você é um motorista de aplicativo, seja lá o que for, você tem que ir com prazer para fazer o teu trabalho. Se você não sai motivado da sua casa, não pelo salário, porque a tua vida é consequência. Eu conheço pessoas que ganham 1.212 cruzeiros por mês, reais, né? Eu sempre gosto de falar assim, 1.212, R$2.000 por mês, e no fim do mês as contas acabam fechando, de alguma forma. E se não fechar, ela deixa por outro mês, mas tudo bem. A prosperidade, são pessoas prósperas. E eu conheço pessoas que ganham muito mais do que esses R$2, R$3.000 por mês, 10, 15, 20 vezes mais, e o dinheiro não rende, porque a pessoa, ela está fazendo o trabalho dela simplesmente por grana, por dinheiro. E é interessante que a gente vai falar sobre isso, porque uma das coisas mais importantes para você fazer o trabalho com prazer é saber qual é o propósito do seu trabalho. Então, por exemplo, muitos anos atrás, eu tinha uma empregada e eu quis fazer um manual de como cuidar bem de uma casa. Qualquer dia ainda vou procurar onde esse negócio está, ainda vou sair vendendo esse negócio. Manual de como arrumar legal uma casa. Isso. E aí foi muito engraçado, porque uma hora eu parei e falei, gente, se eu construir esse manual, eu vou fazer esse negócio, porque não está dando certo. Eu estava com dificuldade na época. E aí, olha que interessante. Por que a pessoa é faxineira? Por que ela é empregada doméstica? Porque ela cria um ambiente de ordem e limpeza que permite que o meu
trabalho e a minha família prosperem, se sintam bem, Perfeito. ela eleva o bem-estar. Então, assim, se eu vou numa casa pegar um dinheirinho porque eu tenho que fazer uma faxina, é uma coisa. Mas se eu vou na sua casa, Cacá, porque eu quero proporcionar a você e a sua família um ambiente de limpeza, de organização, de outro bem-estar, papo, né? cara, eu vou que vou. E É o você cozinhe- nunca mais vai querer largar essa profissional que trabalha na sua casa, É o que está cozinheiro. mantendo aquela casa gostosa, tudo em ordem. Aquela profissional, você o fala, cozinheiro, fica né? aqui É o comigo, cozinheiro por que faz a favor. comida boa. Com Que certeza. coloca, por mais que as pessoas pensem ao contrário, existe todo um processo de energia quando tem um chefe de cozinha ou uma cozinheira Sem fazendo aquele dúvida. alimento. O cara tá fazendo aquele alimento, pô, para Você quer um exemplo disso Manda. muito curioso? Manda. Eu tinha um cachorro husky siberiano muito inteligente. Que é Eles são maravilhoso, característica de inteligência Aquele mesmo. brancão com olho Sim, aquele azul. Ele né? tinha um olho de cada cor, era a coisa mais muito louco, linda. E eu tinha, nessa época, uma faxineira que ficou pouco tempo comigo, que cozinhava e, eventualmente, eu não dava ração. Naquela época, eu fazia A comida comida. dele. E quem fazia, eventualmente, era ela. Tá. Quando ela fazia comida, Cacá, ela colocava a comida no pote, ele não comia. Olha que interessante. Aí eu pegava uma colher, que era específica para isso, ia lá e eu mexia a comida no pote dele. Ele comia tudo. Olha que interessante. Porque você fazia com mexer, Só amor. pelo fato eu de você tirava tá ali. a energia Olha negativa que ela tinha feito. Porque, ai, que droga, vou ter que fazer a comida Que do saco cachorro. do cachorro. Exatamente. Eu ia lá, mexia a comida. Não é que ela, pelo amor de Deus, não envenenava. Não, não. Sim. Não, sim. Era energia. E o cachorro Ela não gostava era do que ela tão fazia. inteligente que ele percebia. Sentia. E a fêmea, quando via que ele não comia, também ficava quieta, Ficava esperando. ali parada. Era um pote para cada um. Ninguém comia. Ninguém comia. Aí eu ia lá, mexia a comida dele, mexia a comida dela, os dois comiam tudo. E olha, a Cris ama o Tom, que é o nosso cachorro, né? Ama o nosso Golden, ama. Eu acho deve que é o ser cachorro dos lindo. cachorros, né? Ele é muito lindo. A Cris vai dar maçã pra ele, que ele não come maçã Fuji, ele Cris é só sua come mulher. maçã Red. Cris é a sua mulher. Cris é minha mulher. Ela vai dar maçã pra ele, né? De café da manhã, ou agora que eu dei antes de vir pra cá. Ele não come com a Cris. Mas quando a Eliane, que é a nossa, que está com a gente há 8 anos, é a nossa faxineira linda, a nossa amiga, que a primeira coisa que quando eu encontrei há 8 anos atrás, eu peguei, cheguei em casa e falei, ó, tá vendo aqui? Aqui tem um freezer, aqui tem a geladeira. O que tem aqui é pra gente comer. Eu acho que é a primeira coisa, não tem a comida do empregado, não tem a comida do Não, patrão. isso também não faço. Aqui é pra vocês. O cachorro, Sem quando dúvida. o cachorro come maçã com ela, come a comida que ela. E com a Cris, o cachorro. Não que a Cris não ame Não e que não trate faça com amor. É que ele tem essa pegada com a Afinidade. mulher. Porque talvez o jeito que ela dá a maçã, como para ela a maçã é uma fruta muito nobre, talvez ele sinta que aquela maçã é mais E ele especial. adora ela, você quer saber? Ele adora ela. Então eu acho que Delícia, a gente também né? poderia aprender A gente bastante está com os falando animais. aqui tudo a ver, né? O tratamento, até o Cacá falou O que a gente estava tratamento falando das do pessoas, tema da cara. palestra, como fazer o E seu marido outra? ficar rico. É isso, é o jeito que você trata, como você lida. Sim. Outra, uma coisa legal. Eu tive uma paciente que era contadora. E ela achava o trabalho dela uma porcaria, porque tinha um monte de pessoas criativas na empresa, um monte de pessoas que faziam coisas interessantíssimas, e ela, uma pobre contadora, uma porcaria de contadora. Meu Deus. E eu dizia, meu Deus do céu, se você errar alguma coisa na contabilidade, todas essas pessoas criativas, ferradas. todas essas pessoas maravilhosas vão para casa, Tão porque a empresa ferradas. quebrou. Estão Sim, ferradas. sem Então, dúvida, olha contador, como você é nossa. importante. Ah, Olha como o seu papel de organizar as contas da empresa é fundamental para a empresa continuar. Então, assim, quando a pessoa conhece o propósito do que ela Verdade. faz, muda tudo. Que é a autoestima. Exatamente, Pronto. Isso isso daqui tem é a ver a com autoestima autoestima. da pessoa. É a Sem pessoa dúvida. fazer com prazer e viver com prazer. Valorizar aquilo que ela tem para oferecer. E valorizar, vê bem, não é a pessoa falar, não, eu sou o cara. Ah, isso não não é isso. valorizar, não isso é se colocar autoestima, acima. E autoestima não é arrogância. Ah, não, nunca foi, gente, nunca né? vai ser. A autoestima é você acreditar que você só está aqui nesse mundo para fazer o bem para as pessoas e compartilhar. A gente não tem muito esse negócio de compartilhar no telefone, então compartilhar é o que nós estamos fazendo aqui, compartilhar, extrair o máximo possível da Hebe, como médica que ela é, como psiquiatra que ela é há tanto tempo, tirar o máximo possível dela com palavras simples, para que eu e você entenda, para que quem está assistindo a gente entenda, que viver é bom, né? Que ser do bem é bom.
Vem que dá certo. Sim, Não é? vem que dá dá certo, não é? Ô, Hebe, aqui também, o seguinte, muita gente também não procura psiquiatra porque é caro também, né? Ah, então, esse é um problema sério. A falta de recursos também é um motivo pelo qual as pessoas não estão procurando. Por quê? Porque eu já fui chamada para trabalhar uma vez, muitos anos atrás, num posto de saúde numa cidade do entorno de São Paulo, porque eles estavam com 2 anos de fila de espera, Cacá. Nossa Senhora. 2 anos de fila de espera. Como é que você pode esperar 2 anos para tratar uma síndrome do pânico, por exemplo? Meu Deus do céu. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade. Por quê? Porque ela não tem convênio, ou porque o convênio dela tem um monte de restrições, ou porque ela tem que pagar uma participação daquele convênio, aí ela vai no posto, não tem recurso, aí ela vai fazer terapia com psicóloga, não é uma coisa tão barata. Aí as pessoas têm que saber que existem recursos mais acessíveis. Então, existem consultas de psiquiatria que custam R$800. Mas existem consultas de psiquiatria bem mais acessíveis. A Íris mesmo, nossa patrocinadora, quando estávamos no meio da pandemia, ela reduziu enormemente, ela deu um desconto de mais de 50% nas consultas de Vamos dar o WhatsApp psiquiatria. novamente, vai? Já, peraí, deixa eu terminar. Porque eu já vou falar Lá aqui. vai ela não, sabe por quê? comércio. Eu conheço. Lá vai Não, mas não lá é vai ela mexe, comércio. não é. Porque a gente vê, gente, tanta gente precisando. E o objetivo desse podcast também é esse, é ajudar as pessoas. A gente vê as pessoas com depressão. Depois eu também queria saber quais são as doenças que as pessoas mais te procuram. Mas vamos lá. Então, depois eu falo o aí, telefone. assim, a gente... A dona da Íris deu uma baixada de mais de 50% no valor das consultas durante a pandemia, porque foi uma chuva de gente, Cacá, você não tem Continua ideia. hoje também, né? Na Então, pandemia. reduziu. Reduziu agora, né? Reduziu agora. Eu acho que por alguns motivos. Primeiro, durante a pandemia, eu não parei de atender. Eu sou grupo de risco, mas eu não parei um dia. Eu atendi uma quantidade insana de pessoas. Por quê? Porque vários médicos se afastaram. Vários tinham problemas de saúde. Então, assim, concentrou e muitas pessoas que estavam dentro da relatividade se segurando, quando começou a pandemia, começaram a ficar descompensadas. Sim. Então, elas precisavam urgente Agora, de consulta. era um Não é negócio fácil. de todo mundo ficar fechado em casa? É isso? Ah, E todo isso mundo aí. se conhecer mais? O cara era casado há 13, 15, 20 anos. E se não separou conhecia- depois, e né? não conhecia a mulher que tinha? Você acha isso? Aconteceu bastante isso. Muita Opa! separação. Foi a época de muita Nossa! separação. Porque as pessoas começaram a se insuportar. Mas que coisa absurda E as isso. pessoas também que moram sozinhos também deve ter Então, tido de problema, todo jeito, confusão o que também. acontece? Eu acho que as pessoas precisam, quando elas não têm recurso, elas têm que procurar algum recurso. Que seja o posto, que seja o pronto-socorro, que seja o convênio, que seja um lugar Mas, onde Hebe, pode ter o uma município consulta. tem isso? O governo tem isso? Tem, Tem e hospital também público que tem psiquiatria? Tem, e também tem opções dentro de, por exemplo, psicologia. Tem psicologia nas faculdades de psicologia com alunos que têm supervisão. Então, assim, existem recursos. E hoje a gente tem uma coisa mágica chamada internet que abre esses recursos e que você acha esses recursos. Então, às vezes a pessoa não procura porque ela não sabe que tem. Aí, se eu sei que tem, eu vou lá na internet e procuro. Se eu acho que não tem, eu nem procuro. É simples Então, assim. é importante. Ok, Google, onde é que tem atendimento psiquiátrico em São Paulo? Isso. Onde é que tem psicóloga? Na minha cidade. Numa instituição. Você nem precisa, é só apertar o botão, o Google fala tudo. Tá bom, agora pode dar o telefone da Agora dá o Íris. telefone. Vamos lá, gente. Alô, Google, me dá o Tô sendo telefone chamada da a Clínica Íris, atenção por gentileza. aqui, Alô, Google. mas é que eu gosto da Clínica Íris também. Eu já fui lá várias vezes, não para me consultar com a Hebe, mas para assistir as palestras dela, que realmente são muito boas. O telefone é o 11 96169 2757, na verdade é o WhatsApp. Você pode ligar e agendar uma consulta. Tem consulta, aliás, você estava falando de psicóloga, tem consulta presencial e consulta online. E de psiquiatria também tem muito psiquiatra. A Se a online pessoa- resolve bastante também. Tem vários psiquiatras lá, não é só a doutora Hebe. Não, e é legal porque Não a vamos online- A gente já está aqui bombardeando a doutora Hebe. Sim. Mas olha, lá na Clínica Íris tem vários outros Inclusive, tem psiquiatras. pessoas que fazem o que eu não faço. Por exemplo, eu não faço dependência química. Lá tem um psiquiatra que trabalha com dependência química. Eu não trabalho com pacientes que têm problemas neurológicos associados. A gente tem uma psiquiatra que fez neuro. Então, ela tem as duas especialidades ao mesmo tempo. Então, por exemplo, TDAH, que é uma coisa que eu não gosto de tratar, ela é muito boa. Então, O que é tem vários- TDAH?
é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um negócio raríssimo, mas que está tendo uma epidemia estranha, que uma hora a gente vai falar dessas epidemias, essas epidemias que estão tendo. Isso daí é uma coisa meio que estão forçando a barra nisso. Né? Mas então, quais são as doenças que as pessoas me procuram mais? Queria saber. Ansiedade, depressão e pânico, que são as coisas que eu mais gosto de atender. Quando é um caso mais grave, eu particularmente não fico com o caso, eu passo para alguém da clínica. Mas esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, borderline, esses diagnósticos são diagnósticos mais graves e muito raros, mas infelizmente está havendo um excesso de diagnóstico de algumas dessas coisas por questões que outro dia a gente fala. Borderline é uma pessoa que tem dificuldades muito grandes de lidar com emoção. É como se ela tivesse nascido sem a pele. Os terminais nervosos ficam à flor da pele. Então, assim, qualquer coisa encostou, explodiu, encostou, explodiu. Nossa. É uma pessoa que costuma ter dificuldade de lidar com contrariedade e frustração. É uma coisa Eu bem ouvi complexa. falar, síndrome do Hulk tem a ver com isso? De quem? Hulk. Sim, é parecido com isso. Tá dentro disso. Então, essas coisas eu, particularmente, eu não acompanho. O cara fica pé da vida e sai rasgando a roupa? Não a dele, né? A dos outros. A dos outros. Muito ruim isso, né, Hebe? Eu acho que um dia a gente vai falar também, a gente está prometendo muito, mas eu acho que a gente vai ter tempo para isso. A gente vai falar sobre por que as pessoas estão tão nervosas, tão furiosas, tão irritadas. Mas outro dia, hoje eu acho que a gente já falou sobre um pouquinho sobre muitas questões que estão ligadas à dificuldade e ao preconceito da saúde mental. Então, assim, quando você tem sintomas, se você se sente mal, se você sente ansiedade, se você está deprimido, se você está tendo crises de pânico, eu acho que você precisa procurar um psiquiatra, que seja eu, que seja outro, mas para você procurar alguém que te diga, olha, vale a pena, nesse caso, tomar remédio. Ou então, se você procura muito cedo, às vezes a pessoa diz assim, olha, não precisa tomar remédio, dá para tratar com medidas paliativas, dá para fazer ginástica, dá para fazer enquanto faz terapia. E a ginástica também é bem interessante, né? Sim, se a pessoa já... Hebe, quando você fala assim, você precisa prestar atenção em você. Aí eu me lembrei também, que a gente está falando aqui, de autoestima. Às vezes a pessoa não procura também um psiquiatra porque ela tem problema de autoestima, ela não se reconhece, ela não acha que ela necessita, que ela merece. Tem isso também, Hebe? Tem, é muito comum. Ela não merece uma As ajuda? pessoas não se sentem no direito de gastar o dinheiro que o psiquiatra custa, de ir naquele tempo que o psiquiatra gasta. Então, assim, a pessoa não se dá escuta. Existe uma coisa, eu virei avó, né? Então agora eu estou assistindo desenho infantil de novo, que eu assisti quando meus filhos eram pequenos, agora de novo. Que é maravilhoso. Antes de vir para cá, eu estava com a Sofia assistindo desenho na televisão. E aí a gente fica assistindo e fica comentando. Nossa, olha, você viu? Olha, que perigo. O menininho tá brincando com fósforo. Nossa, que perigo. Aí ela diz assim, cuidado. Delícia, né? Muito bom. E aí tem um desenho que eu gosto, que ele tem uma sequência de como uma pessoa lidar com o machucado. Tá. Então, a pessoa tem lá o dodói, e existe uma sequência, que inclusive saiu recentemente também um estudo de qual é a sequência correta para você atender uma criança que teve um machucado. Tá. Qual é a sequência? Então, primeiro, você tem que reassegurar a criança. Olha, tudo bem. Segundo, você tem que dar voz para ela. Eu sei que está doendo. Então, fica tranquila. Eu sei que está doendo. A mamãe vai ajudar você, não chore, pode ficar tranquila, vai dar tudo certo, não precisa chorar. Vai passar. Vai passar, a mamãe vai ajudar você a fazer o dodói ficar melhor. Curativo. E vamos te dar um beijinho, que o beijinho vai fazer você melhorar. Autoestima total. É uma sequência. Confiança total. Aí tem um outro desenho que imita esse, porque sabe que a internet tem um monte de coisa que imita, né? E aí eles fizeram um outro desenho para copiar essa sequência. Tá. E aí a sequência é a seguinte: o menininho se machuca. Aí a mãe vai lá e diz: ô, querido, tá tudo bem, eu sei que tá doendo, pode deixar que vai melhorar. A mamãe vai pôr um band-aid, vai dar um beijinho e vai sarar. Ok, a menina se machuca, ela faz a mesma coisa. O bebê se machuca, ela faz a mesma coisa. Sim. Aí ela tá cortando frutas e se machuca. Ela diz assim, nossa, como eu sou idiota. E a criança vendo.
Aí eu digo, meu Deus, se E a ela criança quando vendo, se "Ué, então eu sou uma machuca... idiota. Então eu sou a própria idiota. Óbvio! Então, assim, a pessoa foi treinada a achar que ela é uma idiota. Então, qual é o normal? É assim, não tá doendo, não. Ou seja, eu sou uma idiota, né? Sim, Porque perfeito. não tá doendo, mas eu tô sentindo a dor. Não tá doendo nada. A pessoa desautoriza a dor da criança. Quando ela cresce e ela tem uma dor física ou emocional, ela diz, não é nada, não preciso me tratar, isso aí vai passar. E, na verdade, potencializa tudo isso e pode Quanto transformar. mais tempo demora, mais a coisa vai complicando. Existe uma idade ou não? Existe uma idade assim onde Olha, a pessoa Cacau, se questiona mais? O negócio está ficando fervente, viu? É. Porque tem quadros de ansiedade intensos em crianças, Sério? quadros de depressão em criança. É que, graças a Deus, abaixo do 18 eu não atendo, Tá. porque eu acho uma coisa complicadíssima, acho muito sofrido. E as mulheres com mais de 30 anos são muito vítimas de doenças de ansiedade, por exemplo, depressão. Então, assim, essa faixa está complicada. Mas mulheres acima de 50 têm mais ainda do que as de 30. E me diga, tem alguma coisa a ver com a parte hormonal da mulher? Ah, a menopausa atrapalha tudo. Eu Tudo, brinco né? que a menopausa atrapalha meu trabalho. Atrapalha mesmo. Mas, né? mas a- Porque ela descontrola todos os Descontrola, hormônios da mulher, e aí descompensa, a né? pessoa fica piradinha. Descompensa. mas aí mais um motivo para procurar um médico. Descompensa. Sim. E tem a andropausa Mas- também, que ela não mas eu trata acho- homem, mas tem a andropausa também que descompensa o cara. Tem. Mas aí, nesse caso, quando a mulher está na menopausa, é mais fácil ela procurar um médico, porque ela fala, cara, eu tô na menopausa. Aí tem menos preconceito. Exatamente. Agora, Cacá, você estava falando assim, por que será que tá todo mundo doido? Por que será que tá todo mundo com dificuldade? Olha aí, a Hebe acabou de falar sobre um desenho animado. Sim, Que a que pessoa assiste aquilo. É o que entra dentro tipo da assim, casa dela. eu sou uma porcaria. E é o que entra dentro da casa Quantas dela. vezes as pessoas ouvem isso, que você é burra, que você é uma porcaria, que você é isso, que você é aquilo, que você... Ou então, aí você estava também citando o caso do reality show. Sim, que Que- tudo pode. Tudo pode. Valores zerados. tudo pode, tudo valores posso. Fica zerados. todo mundo louco. Eu posso ser o malandro pra Aí ganhar lembrei 1,5 do milhão. Silvio Brito, né? Do cantor, Hebe, que você adora a Eu música. sempre digo que eu fui bem favorecida, né? Ele cantou essa música profeticamente para mim. Tá todo mundo louco e eu grito, oba! É, tá todo mundo bem. Não, e tá todo mundo louco porque a loucura das pessoas é elas deixarem de sentir prazer em viver e achar que o mundo gira em torno só dela. Também. Mais do que isso, um estudo saiu recentemente dizendo que nunca o ser humano teve tanto prazer na vida. Olha lá. E isso, ao invés de tornar as pessoas felizes, está fazendo uma coisa que eu sempre digo que a vida é dura para quem é mole. Perfeito. As pessoas começam a amolecer, elas começam a querer que a vida seja gostosa e fácil, e quando vem o ônus, que é as coisas difíceis e duras, elas não estão preparadas. Tem uma coisa em busca da felicidade, né? Que é uma coisa maluca. As pessoas estão em busca de uma felicidade que você pode comprar. Então a pessoa acha o seguinte: eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu só vou ser feliz se eu pegar um diploma na faculdade. Eu só vou ser feliz quando eu tiver uma casa na praia, um sítio, uma fazenda, sei lá o quê. E a pessoa, ou um carro, sei lá, uma moto, sei lá. E a pessoa, quando adquire isso, ela percebe, vê que aquela felicidade não ela apareceu. percebe que aquela felicidade foi super momentânea e que aquela casa, se não for no lar, não vale nada. Que aquela moto, aquele carro, aquilo tudo que ela prospectou ou projetou que ela seria feliz, que ela precisa. Então ela parte da casa, ela quer a casa da praia. Porque então eu não estou feliz só com essa minha casa, então eu quero a casa Quem da sabe praia. a casa da praia me dá aquela felicidade. Aí ela vai na também. casa da praia, não sei, viu? Todo mundo fica me pedindo apartamento e a casa emprestada, acho que eu vou para um sítio. E aí ela vai para o sítio. Quer dizer, então ela coloca a felicidade dela em coisas. Isso. E o que a gente começou a conversar lá atrás, a felicidade está dentro de você. Você é o universo, cara, dentro de você. Você é o Taiguara, né? O universo no teu corpo. Você é o próprio universo. Você é tudo, você é a luz. Você, eu não sei, né? Pode ser que a gente crie assim uma polêmica aqui. Eu não sou descendente do macaco, cara. Eu não sou descendente do macaco, sou descendente de Deus, cara. Quem me criou foi Deus. Deus me deu um espírito, me deu uma alma. Que quando esse espírito e essa alma sair, eu viro um nada. Então, quando a gente perceber e a gente entender que a nossa eternidade não é aqui,
e que isso daqui é uma passagem da nossa vida, simples assim, e que a gente tem como passageiro curtir a viagem, simples desse jeito, para não ficar devendo nada. Pode ficar até devendo o carnê das Casas Bahia, mas não dever nada para ninguém no sentido do amor, no sentido do perdão, no sentido da alegria da gente poder estar aqui. Que é um prazer a gente estar aqui. Você sabe que é interessante, eu também não descendo do macaco como você, temos Sim, a mesma... Eu também não. Você vê que isso a gente combina. Mas sabe o que é interessante? Eu gosto muito de um site que chama Ilustramídia. É um canal do YouTube, na verdade, que fala sobre essas questões e que fala sobre o design inteligente. Tá. Então, é um negócio muito legal, porque ele diz o seguinte: se você andar numa praia e achar um coraçãozinho escrito João ama Maria, você não vai achar que isso foi o mar que fez, Claro que... ou que foi as ondas que sem querer escreveram aquilo ali pelo acaso. Sim. Você vai saber que tem uma inteligência envolvida naquela mensagem. Perfeito. E o DNA, que é uma linguagem mais complexa do que milhares de Meu livros. Deus, meu Deus. Então, eu acho muito legal, porque as pessoas perguntam, mas Hebe, você não acredita na evolução? Claro que eu acredito na evolução, mas eu não acho que a evolução pode explicar a criação. Claro que Porque não. alguma coisa que evolui tem que ter sido criada. E se foi criado, tem um criador. Perfeito. E se tem um criador, eu acredito que tem um criador. É aquela Eu tenho história, né? É aquela certeza. história, a pessoa está no meio do deserto e encontra um celular. Ué, Como é que pode? quem criou aquele celular? Foram partículas Sim, imagina, que se uniram. do Cosmo que fez aquilo lá. E fez Para. o celular. Não, alguém criou. Alguém criou, né? E uma coisa louca, né? celular. Aquele cara que está escalando uma montanha Ah, e de repente ele chega na metade da montanha e vira o tempo. E aí vira o tempo e aí começa a nevar e aí começa a escurecer. E aí o cara fala, meu Deus, eu vou morrer congelado aqui, eu tenho meu filho, eu tenho minha família, eu tenho tudo. Meu Deus e meu Senhor me salva. Aí ele ouve, corta a corda. Já ouviu essa? não. Corta a corda. Ah. Aí ele fala, meu Deus, acho que estou delirando, como eu vou cortar a corda? Deus, eu sou um homem temente ao Senhor, meu Deus. E ele ouve pela segunda vez, corta a Ai, corda. meu Deus. E ele fala, meu Deus, eu estou pirado, eu não posso cortar a corda, eu vou cair daqui de cima, estou na metade da montanha, papapá. E pela terceira e última vez, ele ouve, corta a corda, meu filho. E ele morre congelado. No outro dia, o grupo de resgate vai buscá-lo, encontra ele congelado, agarrado numa corda, a meio metro de uma plataforma que ele poderia ter cortado a corda e ficaria aqui naquela plataforma. Num pedaço, no meio da montanha, que ele não... 1 metro. Era só cortar a corda. Então, a pessoa, por isso que a gente volta a falar de fé. A pessoa, quando ela tem fé e quando ela acredita no Ser Supremo, que para mim é Deus com o Filho, com a Trindade, aí cada um com a sua, você se lança diante desse penhasco, sabendo que vai ter alguém que vai aparar você lá de cima, que vai amparar você numa situação dessa. Então, corta a corda, né? Corta a corda do ódio, do rancor, da ansiedade, do medo. E se você não conseguir cortar a corda porque está inseguro, procura quem pode te ajudar a te dar o estilete. E sabe o que eu acho legal? Você falou um negócio que eu acho muito interessante, que é o seguinte: a questão do coração. A pessoa tem um ataque cardíaco, vai no cardiologista e não era. Sim. Aí faz todos os exames, dá tudo normal. Aí ela tem outro. Aí ela acha que é um ataque cardíaco, ela vai no hospital, pânico, ela vê todos os exames normais e ela entende, então, que ela está com síndrome do pânico e não que ela está com problema cardíaco. Mas olha que curioso, Fala. eu não conheço, em 40 anos de profissão, em 40 anos de experiência, eu não conheço uma pessoa, não estou dizendo que não existe, estou dizendo que eu não conheço, que foi vítima de uma crise de pânico e morreu do coração por causa da crise do pânico. Não existe. Era pra ter, não Sim, era? Não, pra porque ter. era pra ter. Tive Sim, uma sim. crise, disparou meu coração e eu morri. Ah. Nunca vi.
Olha que curioso. E por que Eu, você acha isso? quando eu falo isso para as pacientes, elas se sentem muito seguras. Que elas falam, quer dizer que eu não vou morrer do coração? Não. Provavelmente, eu não posso jurar, mas Mas provavelmente não vai morrer do não, coração, porque não. eu nunca vi. Então é curioso, porque também tem o seguinte, por que isso acontece? Porque eu acho que ela não tem um problema no coração. O coração dela não está com problema, é a uma mente. coisa, é a mental. Então é aquilo precipita no corpo, no coração, mas não está ainda Perceba, no físico. chama a atenção de vocês para isso que a Hebe está falando. E presta atenção nisso, porque às vezes a gente assiste as coisas, ouve as coisas, mas parece que a gente está ali parado, hipnotizado e não está prestando atenção em nada que nós estamos falando. Se você está com uma síndrome do pânico e taquicardia, achando que você vai morrer do coração, você não vai morrer do coração. Não, mas primeiro tem que ir no Então, cardiologista. Você vai no cardiologista e ele percebe, não, você não tem nada. Aí, de novo, você vai lá, não, você não tem nada. Então, você tem que procurar alguém, pelo amor de Deus. Porque é importante falar, quem tem síndrome do pânico ou outro tipo de problema emocional, não vai fazer morrer você do coração, desde que você tenha um diagnóstico de um médico cardiologista. É importante falar também, Hebe, quer dizer que então o psiquiatra sempre, no seu caso você faz as palestras, mas o psiquiatra sempre trabalha junto com um psicólogo, porque a pessoa precisa tratar dessa química da mente. É porque eu acho que assim, a pessoa está deprimida porque apanha do marido. Tá certo? Ok, eu vou dar um remédio para ela, ela vai melhorar da depressão. E o remédio vai tirar o marido de lá? Sem vergonha vai do marido. fazer ele parar de bater nela? Então ela precisa de uma terapia, por exemplo, para vencer essa situação e que seja resolver de uma forma ou de outra esse casamento. Aí, se não tiver terapia, o comprimido não vai tirar esse marido dali. Hebe, agora eu pensei aqui numa coisa muito louca. Às vezes a pessoa também não quer sair da situação, né, Hebe? Tem medo, Então, né? mas aí Medo. é Tem muito medo de complicado. sair Porque, dessa por exemplo, situação. e também não tem força, né? Porque às vezes acha isso também, que eu vou lá e aí vai ter uma mudança aqui na minha vida, não estou preparada. Não, e hoje as leis, né? A gente não vai entrar nessa situação, porque aí a gente vai enlouquecer. Mas as leis protegem esse tipo de gente, né? Protege mesmo. Mesmo que você tenha judicialmente aquele negócio de você ficar afastado da pessoa e tal, não existe uma tornozeleira que vê que o cara está perto da ex-esposa. Mas Isso não é uma coisa importa muito também, mas não complicada. importa a médica, a pessoa vai procurar uma médica e a pessoa vai fazer uma terapia, ela vai ter força sim, através disso, Então, do aí- Força, pegar a tratamento. panela de pressão e arrebentar a cabeça. Não, não, pula essa pra Não, ficar. pula. Ó, vamos cortar Olha o isso. Ó, Cacá. depois você corta na edição. Olha o Cacá. Ah, vai, que é isso, pelo amor de Eu Deus, acho o apanhar seguinte, não. eu acho o seguinte, Acho que não. nada justifica esse tipo de comportamento, nem de um lado, nem do outro. Então, assim, nada justifica uma pessoa bater e nada justifica que a pessoa acredite que ela pode ficar ali apanhando e que ela mereça de alguma Meu forma. Jesus. Porque é muito complicado. A gente não vai entrar nisso, porque eu acho que seria um programa só para Só falar pra desse isso, tipo de só pra coisa. isso. E nem é o meu foco. Sim. Eu trabalho pouco com vítima de violência, porque eu acho que é uma coisa muito específica, que demanda uma equipe multidisciplinar, que eu não trabalho E que é todo mundo, ligada né? Entra a à família equipe. toda, né? Porque é mais ou menos o seguinte, Adriana, o ortopedista manda a pessoa para o fisioterapeuta. Sim. O fisioterapeuta faz a parte dele e devolve para o ortopedista. Tá. Eu basicamente trabalho assim, eu mando para a psicóloga faz a parte dela e manda para mim. Tá. Aliás, eu sempre digo que tem muitos tipos de terapia. E as pessoas me perguntam, que tipo de terapia funciona? Todas. Agora, para o que eu quero, que é tirar o remédio, tem uma terapia que funciona. As outras não funcionam. Tá. E não é a linha. Porque qualquer linha pode resolver isso. E qualquer linha pode não resolver. Que é o seguinte, não adianta a pessoa ficar passeando pelo jardim da mente para adquirir conhecimento e lembranças do passado. Isso aí é maravilhoso. Mas não resolve o que eu quero, que é tirar o remédio. O que me ajuda a tirar o remédio é mudanças estruturais, não cosméticas, ou seja, mudança de verdade, não de mentirinha. No presente. No presente, na maneira que a pessoa lida com as dificuldades. A gente vai Perfeito. falar sobre como é que faz essas mudanças, o que ajuda a mudar. A gente vai falar muita coisa ainda, porque hoje é só o nosso primeiro programa. Mas essas mudanças, mudança de atitude, mudança emocional, mudança de postura frente à dificuldade, é que permite que a pessoa tire o remédio e não precise mais dele nunca mais. E dá certo? Ah, vem que dá certo. Dá certo. Agora, que dá é uma certo. coisa, como é importante, né? Você vê o que a gente está falando aqui. Como é importante o amor, né? Você vê que tudo isso daqui não seria necessário a gente ter um programa específico para falar da mente das pessoas
se existisse o amor pleno entre as pessoas. Sim. Né? Olha, O amor é a chave de se tudo, tem né? uma coisa que está escrito até na Bíblia, que é evidente, que assim, o amor é a cura de todos os males E é da mesmo. humanidade. E é mesmo. Então, as pessoas terem amor por si mesmas, que é a autoestima, amor pelo próximo, Sim. que é o relacionamento, que é a sociedade, e amor a Deus, que é o Criador, que cuida de mim. Então, quando eu acredito em Deus, não é só que eu amo Deus, Deus me ama, eu recebo o amor de Deus. Sim. Então, quando eu recebo o amor de mim, das pessoas que me amam e de Deus, e quando eu dou amor para mim, para as pessoas que me amam e para Deus, isso cura qualquer doença, não é só a saúde mental. Agora, a saúde mental é mais fácil, porque não tem um osso quebrado ali para consertar. É mais fácil. Agora, é impressionante como é muito mais fácil consertar um osso quebrado do que uma mente Meu quebrada. Deus, nem me fala. É porque aí, é isso que você falou, né? Que a Adriana, a gente estava aqui comentando. É uma saúde pública que, se os países, de uma maneira geral, e aqui principalmente nós, que somos quinto mundo, a gente não atentar para isso que nós estamos fazendo aqui, não atentar que uma pessoa, não importa a religião dela, não importa o estado dela intelectual ou financeiro, se a pessoa não tiver isso dentro dela, essa chama acesa dentro dela para a vida, nada vai adiantar. Então a gente tem que pensar nisso como uma saúde pública, como saúde pública de verdade, num país que precisa virar chave, num país que precisa dar o 180 na vida. E eu acho que assim. também um problema é que quando a gente fala de mente, a gente não fala uma coisa que a gente pega, né? Isso é Porque, complicado. e amor também é um sentimento. E tem muita confusão também sobre isso. O que é, O que é amor? Não, se tem que se falar que quem ama não mata, é porque a pessoa não sabe o que é amor para valer, Amor não né? é posse, Não é? agora tem essa pegada, amor não é posse. Porque, por exemplo, amor próprio. Se você não tem amor próprio, como é que você vai amar o outro? Exatamente. Como é que você vai... Não, se você não compreende o que é amor, como é que você vai amar? Como é que você vai respeitar? Como é que vai fazer se você não compreende o que é isso? Se você não tem amor por você Sim. mesmo, se você não tem amor próprio, como é que você não vai se... Como é que você vai deixar que o outro te respeite? Sim, sim. Não é? Porque aí, se você não tem autoestima, não tem amor próprio, o outro pode fazer o que Pode quiser fazer com o que você. quiser, né? Agora, Porque Hebe você não falou- sabe o que é amor. Agora a Hebe falou uma coisa interessante isso, né? Eu acho que a pessoa que é dotada desse negócio do amor próprio e o amor dentro dela, eu acho que nada afeta ela. Eu acho que é muito mais difícil afetar quem tem uma boa autoestima Vai do que quem afetar. está à mercê, né? Porque, de repente, você pode estar me esculachando aqui. Você pode estar me esculachando. Eu vou estar de boa, porque eu falo, meu... Sim, sim. Não- Mas como adquirir isso, Hebe? Porque assim, eu também tenho filhos pequenos e às vezes a gente vê nos nossos filhos, na escola, por exemplo, que tem essa questão do bullying, né? A gente sempre sofreu isso daí. Nossa, eu sofri demais na minha escola, ao longo da vida, e eu era extremamente retraída também por causa disso. Às vezes a gente vê os colegas, não vou entrar hoje na aula, estou com vergonha de ir. Outro dia eu vi lá o meu filho, tinha um dia do pijama, e aí ele estava com vergonha de ir com O pijama. pijaminha dele. Porque ele falou, e se não tiver ninguém na sala com pijama? Se eu chegar sozinho com pijama? Sim. Né? E aí ele acabou vendo um coleguinha que estava com pijama, ele entrou também. E eu fiquei pensando, poxa, mas o outro lá, amiguinho dele, não estava nem aí, estava entrando de pijama. Por que De que meu pijama, filho estava com essa questão? Eu acho que são muitas coisas que afetam a autoestima e a maioria delas, infelizmente, são a criação, né? Pois A gente tem, quando você tem um pai que diz que idiota eu sou porque cortei meu dedo, Imagina. E que é uma palavra que a gente pode falar sem saber o grau de que a gente está prejudicando a nossa própria e família. como é importante a gente dar esse amor para os nossos filhos dentro de casa. Às vezes a gente tem que estar muito ligado nisso. e eu acho que não basta, quando você fala de amor, não basta carinho. Carinho é um aspecto importantíssimo do amor. Mas se você passa carinho junto com um monte de informações estranhas e confusas, a criança vai se sentir estranha e confusa. E é interessante que tudo, né, e a Hebe vai falar muito mais em outros programas, tudo que a gente aprende de pequeno, lá, com Nossa. 6, 7, 8 anos, Marca é uma coisa demais. impressionante. Outro dia eu liguei para a Hebe. Falei, Hebe, eu tô pirando. O que foi, galera?
Eu tô pirando. Por que você está pirando? Não, porque está vindo muita recordação do meu tempo de infância agora. O que é isso? Então, a gente não fala que quando a gente vai ficando mais velho, as recordações vão ficando mais latentes na gente? Isso é depois dos 75. Aí ela falou, Cacá, Ô, relaxa. Cacá, você tem não é mais tão 15 para velho chegar. assim, Não, ela falou, cara. você tem mais 15 para chegar nisso. Mas é interessante, porque eu me pergunto muitas coisas hoje, me pego hoje com muitas coisas que meu pai fazia para mim, que minha mãe fazia para mim. Quer dizer, então, e vê bem, existe uma coisa na nossa educação que é muito importante a gente passar isso para quem está nos assistindo. Vamos imaginar, o cara teve um pai alcoólatra, um pai que batia na mãe, um pai que maltratava os filhos, e aí você pega e tem filho. Como é que você faz para cortar essa quebra hereditária? Ou você se transforma num pai absolutamente diferente do que o seu pai representava para você, e você só pega as coisas boas e passa para o teu filho, ou você se vitimiza e fala, bom, eu fui criado desse jeito e é assim que eu vou. Então você está empurrando isso para não sei quantas gerações e você não está quebrando. Mas você aquilo sabe que qual é a foi dificuldade? mal para você. Cadê o entendeu? modelo? Porque o modelo que ele tem é o modelo que ele vai reproduzir. Por isso que terapia é tão importante, porque às vezes a terapia, especialmente isso que eu falei, uma terapia focada ajuda a pessoa mudar de comportamento, mudar a maneira dela lidar com as coisas, é que dá uma nova referência. Perfeito. Porque como a referência dela é aquela, ela tem muita dificuldade. Eu tive muita dificuldade, porque eu precisei fazer uma mudança muito grande na maneira que eu recebi a informação e na maneira que eu passei a informação. E graças a Deus eu fui muito bem sucedida. Tenho filhos que têm uma formação muito diferente da que eu tive. Você está falando aí sobre terapias, vários tipos. Agora tem uma série muito interessante que fala sobre essa hereditariedade, que agora também muita gente tem falado sobre constelação familiar, que fala sobre isso, sobre lembranças que vêm do seu passado, que às vezes você também nem lembra e que são de antepassados que você nem conheceu, que é uma nova mulher que fala de constelação familiar, que também é uma terapia. Não deixa de ser uma terapia interessante também para a pessoa. Olha, lidar. quando ela é bem feita por profissionais de qualificação boa, ela é interessantíssima. Mas e se pegar o profissional que não é? Aí não acho que dá certo, aí acho que não dá em nada. Não dá em nada? É, não porque- potencializa, de repente, o problema da pessoa? É difícil, eu acho que assim, uma terapia ruim atrapalhar a vida da pessoa não é tão comum assim. Acho que as pessoas têm um pouco de medo disso também. Ah, mas será que o psicólogo vai mexer na minha cabeça? Claro que se eu vou levar uma criança num psicólogo, eu tenho um cuidado extremo. Mas como eu não trabalho com criança, graças a Deus eu trabalho só com adulto, eu não tenho medo, sabe por quê? Se a pessoa é adulta, ela vai fazer aquilo que está dentro dos valores dela, ela não vai se deixar influenciar. Agora, eu já tive essa experiência. Uma vez, muitos anos atrás, uma paciente me procurou, porque eu tinha ido num programa da televisão, talvez até no da Amanda Françoso, e aí a pessoa me viu e foi me procurar. E aí ela disse o seguinte, a minha psicóloga disse que a minha vida amorosa não estava dando certo porque eu não tinha um amante. O Lelê. Nossa! Meu Deus do céu. Aí é que vai. Aí eu Segura arrumei peão. um amante. Segura peão. Escuta essa. Aí eu arrumei um amante. E aí eu, meio chocada, perguntei, mas melhorou a sua vida amorosa? Não. Aí ela falou que o problema é que eu tinha escolhido um amante só, que eu precisava de vários. Meu Deus. Mas Aí quando eu escutei isso, eu falei, deixa eu sair correndo. Ah, que bom. Meu Ela Deus. falou Sim, isso, deixa eu sim, sair correndo. Não, meu Então, Deus. assim, é muito complicado, porque a pessoa tem que procurar, quando ela vai para uma terapia, ela precisa procurar alguém que tenha valores compatíveis. Perfeito. Que pense de uma forma que faça sentido. Inclusive, na Iris, eles têm uma psicóloga triadora. O que é isso? Ela vai, faz uma entrevista com a pessoa para ver quem dos profissionais da clínica seria a pessoa mais indicada. pra que atender. tem- Eu acho muito legal. Criadora de triagem. Ela faz uma triagem. Então, assim, é uma coisa interessante, porque é difícil você mandar uma pessoa que tem determinado tipo de crenças para um profissional que tem determinado tipo de característica. Perfeito. Então, elas procuram, ao máximo, acertar isso. Agora, como é que uma pessoa vai? Agora é interessante a gente também abordar isso. Como é que vai? Eu tô cheio de problema, tá? Tô cheio de problema na minha vida. Como é que eu vou procurar a psiquiatra ou a psicóloga certa para minha terapia? Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou conseguir sozinho, sem uma empresa como a Iris?
Como é que eu vou conseguir detectar se o profissional está sendo bom para mim ou não? Olha, eu acho que a primeira coisa é a indicação. Alguém diz, olha, o profissional é bom. Ok, isso não é suficiente. Tá. Porque às vezes o profissional é muito bom, é muito correto, é muito honesto, mas não bate o santo. Tá. Não E bate o santo. Tem isso também. Claro, a pessoa Porque tem que ter afinidade. Se não tiver afinidade, não dá certo. Porque na psiquiatria e na psicologia a pessoa tem que se... É uma coisa legal, é meio um confessionário, né? A psiquiatria e a psicologia, a terapia, na verdade, ela é um confessionário, né? Só que o confessionário do padre, o padre ouve tudo aquilo e ele fala, vamos lá, reza A psiquiatria 10 acho que Pai não. Nosso e 10 A Ave Maria. psiquiatria não, porque... A psiquiatria menos, porque a psiquiatria não precisa chegar nesse nível de detalhe, né? Aliás, isso é bem interessante, hein, Hebe? A gente falar aqui sobre a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo, porque isso tem, eu acho que tem bastante confusão também. Às vezes Tem. a pessoa chega num psiquiatra justamente querendo contar a vida e tal. Mas a pessoa não tem que se expor para Não, você entender? No psiquiatra, não necessariamente. Mas no psicólogo, sim. No psicólogo, sim. Aí, existem muitos tipos diferentes de terapia, né? Eu uso um tipo de terapia que eu criei, é meio complicado de dizer, mas é verdade. Tá. Eu criei um tipo de terapia que, inclusive, a pessoa não precisa me contar nada da vida dela para a terapia funcionar. Tá. Mas essa terapia eu não faço no convênio. Essa terapia é uma coisa que eu faço só para pessoas muito próximas e indicadas, é um negócio que eu faço diferenciado. Tá. Mas o que acontece é, o psiquiatra não precisa saber dos detalhes da sua vida, ele precisa saber dos seus sintomas. Porque ele E trata os como esses sintomas. sintomas estão afetando a sua vida. Tá. Então, é mais uma questão médica, né? O gastro tem que saber se você está com dor de estômago antes de comer ou depois de comer. Sim. Ele não precisa saber se foi quando você comeu a lasanha na sua tia na quarta-feira, Sim. ou foi quando você comeu um nhoque no seu vizinho na sexta. Tá. Ele precisa saber assim, dói antes ou depois. Sim. Então, Por a coisa exemplo, médica é mais objetiva. Até o que o Cacá falou, que ele entrou, que você foi num hotel e não conseguiu Sim. dormir. Então, Foi dormir no por exemplo, carro. ele foi lá procurar um psiquiatra e falou assim, olha, eu fui num hotel pequeno e aí eu senti isso. Ela me deu um remédio para aumentar o meu nível de serotonina já, porque é a primeira porrada, né? Então. É a primeira pancada é essa, né? É você levantar, é o que você falou naquele nível. Deixar aquela química Que deixar a química organizada. levantar você. Aí levantou você. Aí você fala, opa, já estou enxergando tudo direito, já estou vendo tudo direito, mas tá tudo mais Tá. ou menos resolvido. E aí ela vai. Aí a Mas aí terapia depois- vai buscar de onde é que veio esse medo. E por que esse medo não apareceu no elevador e apareceu no hotel? Porque isso tem toda uma explicação emocional que varia de pessoa para pessoa. O medo de avião. Isso. Então, essa parte é a parte da psicologia. Então, a psicologia, ela vai muitas vezes para o passado, Tá. ela vai muitas vezes para questões que parece que não tem nenhuma influência, mas tem. Então, essa parte da psicologia é que é mais, que você se abre mais. Na psiquiatria, depende do psiquiatra. Tem psiquiatra que pergunta a cor do vestido da sua tia 10 anos atrás. Não é o meu caso, eu sou muito objetiva. Uma que eu nem vou lembrar. Mas, as pessoas, eu tô brincando. Mas Uma que eu veja, nem vou lembrar. é lógico que a pessoa tem o direito de Sim. ir onde ela quiser. Eu, particularmente, acho que quando você precisa ajustar a medicação de uma pessoa, quando você precisa saber se vai dar ou não medicação, você precisa ser objetiva. Tá. Agora, a terapia não dá para ser muito objetiva, porque ela precisa saber de onde vem o problema, o que ela precisa mexer para o problema dissolver. Tá. Então, ela precisa entender mais. Por isso, inclusive, que a consulta com o psiquiatra, muitas vezes a pessoa chega e pergunta, pode entrar meu marido? Pode entrar minha esposa? Pelo amor, pode entrar. Psiquiatras adoram acompanhante. Acompanhante, sim. Agora, psicóloga não dá, Já né? não, Porque você vai psica- falar, as pessoas vão coisas- falar, opa, mas eu não sabia disso. Coisas como é que- na intimidade. É, né? então a psicologia não tem acompanhante. A psiquiatria, se tiver acompanhante, eu sempre acho bom, porque de repente a pessoa vai e fala assim, estou sendo perseguida pela minha vizinha. E agora? E agora? Será que ela está mesmo ou será que ela tem essa impressão? Então, um acompanhante pode me dar mais clareza, às vezes, do que está realmente Olha, acontecendo. ótimo, que Legal interessante. isso, né? Cacá, sabe o que eu tô me dando conta? Que a gente assistindo a doutora Hebe falar, prestando atenção nela, quero te fazer essa pergunta também, você que está assistindo a gente. O que você acha?
Não fica mais tranquilo a gente procurar uma psiquiatra depois de ouvir a Hebe? Porque não dá uma certa Fica mais tranquilidade. você procurar alguém para te ajudar. Né? Assim, não exatamente a doutora Hebe, mas uma psiquiatra, porque às vezes tem muita carga, muito preconceito mesmo, muita mistificação em torno disso, né? De, nossa, eu vou entrar lá, vão realmente falar que eu sou louca. E assim, é interessante a gente trazer isso mais para a realidade. Olha, ela trouxe tanta. Teve um Não, momento. e tem uma coisa legal que ela gente. acabou de me fazer lembrar que eu acho muito legal. Olha que interessante. Uma pessoa pode ter, Deus nos livre a todos e a proteja, um câncer que dê metástase, tá certo? Sim. Então, uma pessoa ter um câncer e esse câncer ir para outro lugar é uma coisa. Tá. A mesma pessoa ter 2 cânceres diferentes em lugares, em órgãos diferentes do corpo é muitíssimo raríssimo. Então, uma pessoa ter um câncer com metástase é o mesmo câncer. Sim. Agora, ela ter Dois dois tipos. diferentes em 2 Ninguém órgãos merece, diferentes Deus me é livre, muito pelo amor. raríssimo. A mesma coisa acontece com doença mental. Olha lá. Então, quando a pessoa tem ansiedade, Sei. tem depressão ou tem pânico, que são as doenças mais leves, digamos assim, eu não estou falando da depressão grave, estou falando da depressão menor, estou falando de crise de ansiedade. O começo. Não, é que são diferentes doenças. Então, a depressão que todo mundo tem, não é aquela depressão grave. A depressão que todo mundo tem, a ansiedade que todo mundo tem e o pânico que as pessoas têm, esses 3 são doenças, certo? Tá. Então, é raríssimo a pessoa ter essas doenças e isso evolui para loucura. Olha lá que Olha. É interessante. quase que uma proteção. Perfeito, não. Então é buscar o correto, buscar o tratamento. Porque não tem, assim, a pessoa, então eu comecei com ansiedade, E depois eu fiquei evoluiu. maluca. Não. Eu comecei com depressão, depois eu fiquei maluca. Isso é Não, muito não, raríssimo. O normal é, eu comecei com ansiedade, fiquei com depressão, voltei para ansiedade, tive uma crise de pânico. Ok, varia entre essas 3, que são entidades muito semelhantes e muito e com químicas muito semelhantes. Mas daí para passar para maluco, não tem. Eu tinha ouvido falar isso, que para mim, Hebe, a pessoa, por exemplo, podia começar com uma ansiedade, para depressão e tal, e depois ficar louca. Não é raríssimo. O normal é quem tem ansiedade, depressão e pânico, que são essas 3 doenças semelhantes. De novo, eu não estou falando de depressão psicótica, de depressão grave. Estou falando dessa depressão que é mais acontece comum, e que acontece por circunstâncias da vida, normalmente. Então, a Sim. pessoa tem uma perda e entra em depressão. Esse tipo de depressão, a ansiedade e o pânico, elas podem intercambiar. Mas não tem, é muito raríssimo a pessoa ter uma dessas 3 doenças e isso evolui para loucura. Não é outra doença. E a perda, hein? A perda é complicada. Não, e outra, só queria Perda. só completar, Diga, falando o Adri. seguinte, e doenças que você pode tratar com medicação, talvez durante um tempo, depois você fala aí quanto tempo, e com mudança de comportamento, quer dizer, não é bicho de 7 cabeças, isso que é E tem muito cura, interessante a gente Adriana. falar também. Tem cura. Que às vezes a gente acha que a pessoa ali, ó, acabou, aquele preconceito, nossa, aquela ali... Mas é a simplicidade. Aquela ali vai pro hospício. É tratar a vida com, hein, Hebe? é tratar a vida Né? com simplicidade. Que você estava falando, Hebe, que a pessoa, olha, doutora, mas não coloca aqui que eu vim psiquiatra não e Sim. tal, porque vão achar que eu vou ficar louca, que eu Tem sou uma louca. vida que simples. não Você sei. tem dor de cabeça, o que você faz? Você não toma um remédio para dor de Então, cabeça e não pois é, passa? vai ficar você 6 tem um anos, problema de hein? azia, você não toma ali um sal de fruta, alguma coisa e passa? Você tem um problema de ordem emocional. Cara, você tem que no médico e tomar o raio do remédio, cara. Senão não tem jeito de você sair disso. E você é sabe simples que assim. esse remédio, que é simples, que a pessoa pode tirar depois de um tempo, e que quando ela toma e não se adapta, ela troca, ela não é obrigada a ficar, isso resolve. Resolve na simplicidade. Você não vai fazer um fantasma, tipo, ai meu... Você vê como a pessoa se joga lá para baixo. Ah, não, eu não vou na Hebe, porque, pô, eu tô assistindo esse podcast, pô, eu peguei lá o telefone, o telefone que a Adriana passou e tal, papapá. Aliás, gente, deixa eu dar uma pausa aqui. Compartilhem se vocês estiverem gostando. Sim. Por favor, contem sim, para todo mundo que você achar que vai gostar também do nosso conteúdo. Porque nos anos 80, eu acho que... Vamos ajudar a gente aqui a desmistificar A isso. Hebe vai lembrar disso. Nos anos 80,
era a mesma coisa, o que hoje mudou muito, né? Nos anos 80, era a maior frisson você falar que fazia terapia. Ah, era chique no Era chique. último. E Só não- Eu vou com o meu terapeuta. Era meu psicanálise também, não era? Não, eu vou com o meu terapeuta e dali pra frente virou uma coisa maravilhosa. Se você não fizesse terapia, você não era normal. Eu não sei por que dos anos, acho que dos anos eu acho que eu 90, sei. 2000 pra cá mudou isso. Por quê? Eu acho que eu sei. Por quê, Hebe? Eu acho que as pessoas entraram na lógica da meritocracia. Tá. Então, é assim, eu não posso pedir ajuda. Eu tenho que conseguir pelos meus próprios méritos. Tchan, 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 tchan. E Então, assim, antigamente não era assim. aí- Mas o que deixou a pessoa nessa meritocracia que você falou? Talvez seja o individualismo da eu pessoa? acho que é a questão cultural, né? A nossa cultura começou a enaltecer as pessoas que se fazem por si mesmas. Como se existisse esse tipo de coisa, Hebe, né? E a enaltecer uma coisa que não existe. Porque a Hebe fala muito isso também nas palestras dela e nos livros também. Que esse culto à perfeição, que nós, seres humanos, a gente aqui que acredita em Deus, cada um aqui tem uma religião. Mas eu e o Cacá, a gente é cristão, né? O Cacá, você é Eu católico. sou católico Eu sou e evangélica. pratico. Não, mas é que tá. Às vezes as pessoas confundem, pelo fato de eu falar de Deus ser evangélico. Mas Não você é cristão. Mas eu sou cristão, acredito Sim. em Cristo como meu Somos- único Senhor e Salvador. Simples assim. Vê bem, eu não fantasio a vida. Você está entendendo? Eu vivo a vida. Nós estamos aqui nesse dia, fazendo esse trabalho, com muito prazer. E para mim está tudo bem. Se eu morrer agora, para mim está tudo bem. Eu não tenho que eu não tenho medo da morte. Ah, mas você tem um filho de 12 anos, pelo quem vai... A vida cuida. Minha mulher vai cuidar. Os meus parentes vão cuidar. Eu não tenho problema absolutamente nenhum. Esse medo de, mas você tem um filho de 12 anos, você já tem 60 anos, o que vai ser daqui para frente? Não sei. Por que eu vou me preocupar com o amanhã? Se eu me preocupar com o amanhã, eu não vou viver o hoje. O que já aconteceu, meu Jesus amado, já aconteceu, Hebe. Eu não consigo voltar ao tempo, mas eu também não consigo viver lá na frente. Então, viva hoje. Sim. Hoje é o dia de amar, de perdoar, hoje é o dia. Então, se você tem isso dentro de você, a pessoa fala, pô, como é que um cara desse pode ser feliz? Eu acho que viver o hoje tira muito problema aí de ansiedade, depressão. Até porque a gente diz que quem tem ansiedade vive demais no futuro. No futuro. E quem tem depressão vive demais no No passado. passado. Então é o presente que é o truque, Eu não consigo né? mudar o meu passado. Eu consigo Sim, acertar sem daqui dúvida. para frente. Então, mas aí você falou mudar no passado. Eu estava querendo falar sobre erro, que Tá. tem esse culto à perfeição. E a gente, Isso. a doutora Hebe é ecumênica também, né? Mas ela acredita em Deus. Esse culto à perfeição, ela fala bastante sobre isso, que nós somos criados para sermos imperfeitos. Então a gente veio aqui para aprender. Sem dúvida. E então isso aí que você estava falando, que as pessoas não procuram mais terapia porque acham que elas mesmas vão Tem que resolver. Se autoajudar, né? e que ela é perfeita, ou então que ela é perfeita, não precisa, sei lá. E você né? sabe o que é interessante? É uma sequência de coisas que estão sendo feitas e que cada vez mais nos afastam da simplicidade da vida. Muitos anos atrás, eu ouvi um comentário que eu achei muito bonito, que é assim: uma criança de 2 anos pega a areia da praia, olha para a areia. É ela e a areia. A sensação de pegar a areia. Tá. Um adulto pega a areia e ele tem entre ele e a areia a mente. Então ele tem as ideias sobre a areia, as ideias sobre pegar a areia. Então ele e a areia têm um intermediário que é a mente. E hoje nós temos 2 intermediários. Um é a mente, outro é o celular. Olha lá. O celular é uma fábrica de doido. O celular. Sem ele, é praticamente impossível de viver hoje. Aliás, eu sempre pergunto como é que meus pais sobreviveram à minha adolescência sem eu ter um celular. E sobreviveram, e olha, vou falar, além disso, como é que a gente vivia no mundo, olha que louco, como é que a gente vivia no mundo onde nada se tinha validade?
Como é que a gente cresceu? Não tinha validade. Ninguém Não. morreu, Ninguém ninguém morreu morreu, de ninguém comer morreu. farinha caixa, láctea. assim, Ninguém isso que eu ia morreu. perguntar, farinha láctea. Minha mãe Não falava tinha assim, validade. experimenta. Se tiver bom é porque tá... Sim, sim, sim. Experimenta. Eu lembro minha mãe falando isso. Experimenta aí. Dá uma olhada Eu e acho tal. que a gente entrou num mundo onde a preocupação fora de controle gerou esse tipo de coisa, de ansiedade, de tudo isso, ansiedade, depressão, pânico, porque a gente se preocupa excessivamente com tudo. E não adianta você ter uma preocupação de tudo na vida, porque você não vai resolver. Então, Você não vai agora, solucionar esse problema. o dessa grande forma. lance, e eu acho que isso tem que ficar para o próximo, Diga. é a gente pensar o seguinte: como sair desse excesso de passado? Tá. Como sair desse excesso de futuro e entrar no presente, e encarar o presente, lidar com o presente. Eu acho que é isso que melhora a saúde mental e é disso que a gente vai falar nos nossos próximos programas. Que é bom demais. Você vê que a gente estava aqui preocupado em falar assim, puxa vida, do que a gente vai comentar? Do que a gente vai fazer? Entendo o que é um podcast, entendo o que é uma preocupação de 3 pessoas e levar uma mensagem bacana para quem está assistindo a gente e tentar não resolver a sua vida, mas tentar dar um caminho onde você possa ter uma vida mais leve. A gente estava muito preocupado em falar como é que nós vamos levar essa mensagem, a gente tem que tomar muito cuidado. A Hebe, que nem eu sou locutor do rádio esculachadão, não estou nem aí e tal, eu posso falar o que for, que as pessoas podem perdoar ou não, mas a Hebe não. A Hebe é uma médica, pô, que tem um histórico. A Adriana é uma jornalista, eu já sou mais o... Falei, liga tudo que o negócio funciona. Eu até sugeri que em vez de água, a gente teria vinho aqui para servir. Mas a Hebe, como médica, falou, não, é melhor a gente ter água. Isso. Né? Para não ter absolutamente... Para não induzir ninguém pra não a lembrar do induzir que ninguém não a deve. beber. Mas também se um dia for um vinho branco, também ninguém vai entender se é água ou vinho branco. Bem, né? Vai. Mas que bom, você vê, a gente tinha uma preocupação enorme do que a gente ia levar. E percebe, a gente está aqui entre 3 pessoas queridas, uma das outras, falando da vida, falando dos nossos filhos, dos nossos medos, dos nossos erros, dos nossos acertos. E estamos bem, vamos sair daqui, vamos para as nossas casas felizes da vida, falando, pô, contribuir para alguém que está assistindo esse podcast. Mas, Cacá, eu acho que você está falando uma coisa muito importante, que a gente está pensando também em amor. E não julgar a pessoa que não procura ajuda. O que a gente está tentando é justamente procurar ajudar uma pessoa que está sofrendo, que está Sim. precisando. Por isso que a Hebe teve essa ideia de fazer esse podcast, para trazer esse tipo de informação, porque assim, não adianta ficar julgando, é aquela temperatura, você tem que procurar. Meu Deus, né? não. Aí a pessoa tá lá, pô, mas como que eu vou procurar? Eu não tenho dinheiro. Aí a gente falou aqui sobre isso. Como que eu vou procurar? Vão falar que eu sou louco? Falamos também sobre isso. Mas porque a gente está querendo também se colocar no seu lugar. Né? Por isso também que a gente gostaria que você sugerisse, trouxesse também perguntas aqui pra gente, para os nossos próximos podcasts. Por isso que eu dei o exemplo. Você está com dor de cabeça? Toma um remédio que passa. Você está com uma dor numa parte do teu corpo? Você passa ali uma pomada, alguma coisa, a dor passa. Agora, pô, você está com problema, você está com ansiedade, está com crise, está com a mão suando, coração taquicardia, você vai no médico, o cara fala, não, você não tem nada, faz lá os exames, aquela coisa, você não tem nada. De repente você começa a perceber que o negócio só vai evoluindo de uma forma que está deixando você mal, viver mal, então você tem que procurar ajuda, na boa. Aqui ninguém está apontando o dedo para ninguém, pelo amor de Deus, a gente fazer isso. Eu acho que o objetivo do nosso trabalho hoje, esse podcast, é exatamente isso. É ajudar a pessoa a ter uma vida melhor, pô. a se sentir bem. Que é o que a gente quer. Eu acho que a vida perfeita não existe, mas existe o direito de todo ser humano de buscar o seu bem-estar, uma sensação de autovalidação, uma sensação de que a vida dessa pessoa vale a pena. Eu acho que toda vida importa, toda vida Sim. vale a pena. E o nosso trabalho aqui é ajudar você a descobrir como fazer a sua vida ser melhor e valer a pena. Portanto, fique ligado aí nas redes sociais com esse nosso Vem Que Dá Certo, que tem também um patrocínio bem bacana, que é a Íris, né, Adriana? Exatamente. A Íris que é bem bacana. Instituto de Reabilitação Integral da Saúde. Eu achei bonito, interessante esse nome, porque Íris vem de uma... Do arco-íris, né? Do arco-íris e também de uma... Não é,
Não tem uma deusa? Deusa Íris. É Isis. E a Ísis, vem do arco-íris. A íris tem a ver com arco-íris e tem a ver com a variação de cor. Então, ela tem todas as nuances para te acompanhar. E é o nome da clínica, que fica lá pertinho do Shopping Boulevard, fica na Zona Leste, no Tatuapé. E a gente, assim, também para finalizar aqui o nosso papo, o que eu acho interessante também é falar para as pessoas procurarem uma ajuda, Hebe, porque não é normal se sentir mal. Isso, eu acho que essa frase é ótima. Não é normal se sentir mal. Se sentir mal é um indicador que a vida te dá de que você precisa mudar ou fazer alguma coisa para mudar. E a gente vai falar de mudança no próximo, que tal? Ótimo, mudança de comportamento. Como é que muda? O que me ajuda a mudar? Como é que eu consigo mudar? Como é que eu quero que a pessoa... Não vou falar. Fala! Não vou falar. Agora começou... Não vou falar. E foi você que disse... Como é que eu quero que uma pessoa me veja magro se eu não paro de comer e se eu não faço nada para emagrecer? Se eu não faço um exercício físico, se eu não mudo minha dieta? Como é que eu quero que as pessoas me vejam magro se eu não paro de comer pão, que eu adoro todo dia? Então, o lance para a felicidade, ninguém aqui tem um mapa dela, é o seguinte: se você gosta de comer o seu pão, se você gosta de comer sua massa, desde que isso não esteja te fazendo mal, entupindo tuas veias e qualquer coisa parecida, seja um gordo feliz. Não é verdade? Quem fala seja uma pessoa feliz. Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte... Mas você não está incomodando. Nada contra as incomodando. pessoas terem o peso que elas quiserem. Isso não é, mas você não está incomodando. Não é o nosso tema, mas eu acho que uma coisa interessante uma coisa é você estar feliz com o peso que você tem. Tá. Ok, não é nosso problema. Tá. Agora, a pessoa que está infeliz porque não consegue mudar, essa é o nosso tema. Mas é o que eu estou falando para você. É disso que nós queremos falar. E é disso que nós vamos falar no próximo podcast. E aí você vem que dá certo. Vem que dá certo aqui. Vem que dá certo. Bom a gente conversar, obrigado, Dri. Bom a gente conversar muito. Adriana de Castro, jornalista linda, maravilhosa, mãe de 2 filhos, casada, linda, ama o marido, ama a vida e ama a gente estar aqui. Hebe, querida, vó, mãe de um casal de filhos maravilhosos que eu tenho o privilégio de conhecê-los, privilégio de conhecer e conversar com a Hebe, tomar um vinho, bater um papo, trocar ideia. Pode estar numa lanchonete, pode estar na padaria, ou pode estar sentado num banco de praça. Sempre é um prazer estar com você. E obrigado pelo convite da gente estar aqui junto, fazendo esse podcast, para a gente levar um pouco para as pessoas essa felicidade que é viver a vida. Obrigado por essa oportunidade. Obrigada, Cacá, radialista com 40 anos de experiência, uma pessoa que já passou por coisas inacreditáveis, que veio do nada e subiu, que subiu. De pé. E obrigada a você que nos assistiu e que queira participar. Nós agradecemos muito que você participe, que você compartilhe, que você dê o seu like se você gostou, o seu dislike se você não gostou, mas nós queremos a sua participação. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo privilégio de estar aqui, muito bom. Obrigada também ao Pocket Studio pelo apoio, à Clínica Íris. Obrigada a você que está assistindo a gente. Vamos então curtir aqui o nosso programa, se você gostou, compartilhar também. A gente espera também os seus e-mails. Vocês podem entrar em contato com a gente através do draeb.com.br, tem o adrianadecastro.com.br. Obrigada sempre pela sua companhia e até o próximo. Até o próximo episódio. Até lá.